aí, meus amores, como é que vocês estão, hein? O nosso sexto de hoje promete uma ótima tarde para você que está nos acompanhando aqui no meu, no seu, no nosso Link Podcast. Gente, olha, o bicho vai pegar hoje num nível, porque eu já quero câmera geral, lequezinho. Nessa cadeira, dentro de instantes, teremos ela, a polêmica em pessoa. Não é nem a pessoa em polêmica, ou pode ser também, não é, Bruno Tálamo? Dependendo do ponto de vista. Carol Lecker em instantes conosco aqui na Fogueira da Fazenda. Para você que está chegando agora, se você puder, senta o dedo no like, se inscreve aqui no Link Podcast para você fazer parte da nossa família, né? Afinal de contas, a gente vai passar do 1 milhão já em mais de 1 milhão de inscritos. Estamos com 965 mil meta só nessa live, nessa transmissão aqui, da gente passar dos 970 mil. Será que a gente consegue? Ajuda a gente, você que nos assiste e ainda não está inscrito, vem comigo porque é o seguinte... Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Luigi. Boa tarde, minha rainha Mônica Fonseca. Boa tarde. Boa tarde. Duda ficou e eu quero que você, Bruno Tálamo, me explique. Porque ontem você tava todo pimpão. Você viu, né? Ele vem, né? Eu admito que eu errei. Ele vem daquele jeito. Não, porque... Na postura tálamo, né? Tá Na postura certo. tálamo. Aí ele vai, ele abre 2 botões da camisa, Aí, fica com aquele negócio depois vem aparecendo. É a marvelização Eu da quero Link entender Podcast. o seguinte, como é que você vai se explicar na tarde desta sexta-feira para o resultado que nós tivemos ontem? Olha, boa tarde, Paulinho, boa tarde aos amigos, à audiência do Link Podcast. Nada mais nobre do que reconhecer os erros. Eu não acreditava que a Duda fosse vencer, né, a força-tarefa, a mobilização que nós víamos nas redes sociais, ainda mais todos inflamados com a expulsão da Carol Lecker, justiça, né, hashtag justiça por Carol Lecker. Eu imaginava que a Duda fosse ser eliminada. Infelizmente, ou felizmente, eu errei e assumo que errei. Ou seja, o jogo ainda não acabou. Eu acredito muito na vitória do Dudu Camargo, mas foi uma resposta bem incisiva que a Duda tem sim o seu público, Mas, gente, Paulinho. o jogo não mudou, mas está mudando, Mônica? O que você acha? Pode ser que sim, Paulo Matias. Pode ser que a Duda, não sei se há título ainda de campeã, mas que o retorno dela para a sede vai dar uma apavorada aí na torcida do Dudu. Isso com certeza. Ontem, né, eu vi até algumas pessoas dizendo assim, não, mas o Dudu indicou o Toninho, então a torcida do Dudu permanece, né, muito forte porque nós conseguimos tirar o Toninho. Eu não vejo dessa forma, eu acho que o grande pulo do gato seria tirar realmente a Duda, até porque o Toninho ele sairia em qualquer roça se não fosse a própria torcida a tentar mantê-lo. Acho que foi ali uma desculpa e talvez a torcida do Dudu tenha perdido força aí nesses últimos dias. Caio Jardim, o que aconteceu ontem? Como o Bruno falou, eu também acreditava que a Duda sairia do programa, mas estava ali parelho, né? Já prevíamos que seria uma roça apertada. Agora, a torcida da Duda cresceu, isso é um fato. Sim. Só que o que me chamou a atenção foi nem todos os torcedores do Dudu queriam a saída do Toninho. A Sônia Abrão, inclusive, esteve conosco aqui. Ela falou, eu sou torcedora do Dudu e eu tava querendo ver o Toninho fora. E aí tem uma parte importante da torcida do Dudu que conta muito a favor dele, que é a galera do Piauí, a galera que acompanhava ele na TV Meio Norte, a galera do Nordeste. Ninguém, praticamente ninguém da galera que torce pra ele lá do Piauí queria que o Toninho continuasse. Então foi a parcela da torcida do Dudu que não quis nem sequer votar para salvá-lo, que talvez tenha feito a diferença. Mas de fato, como a Mônica falou, a Duda sim, cresceu no jogo. Não sei se é a ponto de tirar o prêmio do Dudu, mas ela vai ligar um sinal de alerta na torcida dele. Mas olha, vou falar uma coisa pra você, meu querido amigo Luiz Civalha. Acho que quem está tirando votos do Dudu não é a Duda, é a Saori. O que você acha? A Saori ela vem sendo tratada como a sanguessuga, né? A que tá atrapalhando o jogo do Dudu. E não tô falando isso de agora, né, Paulo? É desde sempre assim que a gente coloca a Saori como a cobra, a que que tira um pouco de todo o brilho do Dudu, de toda aquela inteligência, de toda aquela esperteza de articulação de jogo. Ele vai se encantando por ela, apaixonadinho por ela, ele vai focando muito nesse relacionamento, ele ouve muito a Saori e a gente já percebe essa coisa. A própria torcida do Dudu não é inteiramente sadu, né? Muita gente acha que a Saori prejudica o jogo dele e acho que nessa questão, eu acho que não tira o prêmio dele,
mas enfraquece e engrandece a Duda. E aí agora a gente não pode cantar a vitória antes do apito final do juiz ali na final, né, Paulo? Exatamente. Olha, a gente já passou das 3.000 primeiras pessoas que chegaram aqui nesta sexta-feira. Já a Carol Lecker estará sentadinha aqui para ser sabatinada por todo o nosso time aqui do Link Podcast. Se você está nos acompanhando, puder deixar o like, se inscrever no canal, vem com a gente, porque o negócio vai ser bom hoje, mas bom daquele jeito. Eu sempre me baseio nas minhas análises na minha digníssima sogra. Aliás, um beijo para dona Janice, que sempre me acompanha. Fazendo Ela é o aquela termômetro. moral. É o termômetro. Aquela moral, final de semana chegando! Mas falando sério com vocês, a minha homem sogra, sábio. ela é muito termômetro. Muito, porque ela assiste todos os dias a Fazenda, ela assinou o Record Plus e ela torce pelo Dudu assim, de maneira ferrenha. E ontem ela chegou pra mim e falou um negócio que me fez pensar, Cairão, que ela falou assim, ela falou, meu, esse Dudu tem que acordar logo, antes que seja tarde, ele tem que sair fora dessa Saori, essa Saori tá derrubando o Dudu. E eu acho que ela tá certa se a gente for analisar, porque na medida em que a rejeição da Saori vai crescendo, não tem como o Dudu não manchar a camiseta dele Verdade. também. O que você acha? Concordo com você e concordo com a sua sogra, Paulo. Eu acho que se não fosse a Saori, talvez o Dudu ainda estivesse mais favorito do que ele já é. Total. Porque, independente quem gosta ou não do Sadu ou da Saori, a Saori, pela postura dela muito agressiva, em certas vezes, né, palavras muito baixas ditas, né, e aí não é coisa da Saori, tá? Isso cabe a Saori, a Duda, a Carol, a Tamires, a Rayane e, em termos gerais, a muitas mulheres no programa. Os homens falam besteira, Bruno? Menos. Mas as mulheres, elas, não todas, muitas, foram subterrâneas. Isso afasta um pouco, talvez, o público do sofá, que estava apaixonada pelo Dudu, mas a Saori virou meio que a criptonita dele nesse momento do jogo. Não quer dizer que seja todo mundo, mas muitas do sofá pensam assim. Agora, a Duda voltou ontem também num tom de se achando. arrogância gigantesco. Se achando, né? Normal, Fazendo brincadeiras. é normal. Querendo ou não, é natural do ser humano você ficar, né, envaidecido, com o ego inflado, tendo voltado de uma roça que, sinceramente, o Dudu Camargo pode até ter comemorado a eliminação do Toninho. Aliás, ele foi ali, né, fez um discurso emotivo, pô, o cara me humilhou o trabalhador e tal. Só que ele foi ao closet pedir a eliminação da Duda. Né? Ele disse que o Brasil ia fazer justiça. Então, a própria Duda talvez nem imaginasse que fosse voltar, ou se foi pra essa roça, foi com muito medo. Vamos ser bem sinceros aqui. Então é natural dar uma inflada no ego. Se continuar, né, com comentários provocando a torcida do Dudu, não é algo vantajoso nesse momento. Acho que pra ela é continuar nesse enredo de ser perseguida pela Saori. Porque já tem, né, Brunão, o efeito contrário. Eles já falavam antes e agora eles têm certeza que o Dudu tá fraco aqui fora, Sim. que o Dudu vai ser eliminado, que se bater na roça, e vamos ter algumas roças agora que ele sai. Exatamente. Mas é muito louco isso, né? Porque a gente tá falando de um participante que nunca foi pra roça, que é considerado o favorito. E a gente tá dizendo que o povo lá dentro da casa é que tá errado na análise. Pois é. Se você for analisar, eles estão 100% certos, né? É que não dá pra prever o que acontece aqui fora, mas se eu estivesse no lugar deles, acho que todos nós, Dudu né? é um fenômeno, Paulinho. Não o é Dudu é um verdade? case a não ser seguido. Porque você fala assim, o cara, eu vou pra um reality show, vou pra Fazenda 18, lá vai ter Fazenda All Star. Ah, não vou botar nem a DM, o Dudu foi campeão. Não, o certo é ter uma DM pra puxar um multirão. Ah, não, nem Você estudei. quer um exemplo disso? A Duda, ela tem, e assim, eu tenho meus arranca-rabo com a equipe da Duda, só que a equipe da Duda é extremamente competente. Claro. Sim. Tá? A equipe da Duda, ela movimenta e movimentou, por exemplo, o Twitter de uma forma que foi responsável pela permanência da Duda. E isso faz um pouquinho de diferença. Não é aquela coisa que decide campeonato, né? Exemplo, o Dudu pode continuar pode ser o vencedor mesmo sem ADM. Só que ter um ADM não é ruim. Na hora que a coisa aperta, claro. Talvez a equipe da Duda tenha sido o diferencial para mantê-la no programa nessa roça. Ele não Porque tem. é uma equipe experiente faz e sentido. competente nessa parte. E só complementando o que o cara disse, ele não tem ADM. Ele não vai pra roça, ele vence todas as provas do fazendeiro. Desde o primeiro dia da fazenda, quando ele já dá aquela jantada no Nizam, vocês lembram disso? Sim. Ele já ganhou o público ali. Ele consegue manter o seu favoritismo até, né, a uma semana do programa, agora que a Duda se levanta como um contraponto. É um fenômeno, eu nunca vi isso na história. O cara que não vai pra Berlinda, o cara que não baixa a popularidade, o cara que enfrenta tudo e todos e vai ser campeão. E é fenômeno nos detalhes também.
Ô, Brunão, porque assim, se você for ver, a Duda era pra ser a estrela na volta dela. Mas quem acaba sendo a estrela? No detalhe, o Dudu, ele fala maligno, Jesus Cristo misericordioso, porque o Toninho saiu. Sim. Então ele conseguiu trazer as câmeras Ele pra apagou, ele. apagou Ele essa. apagou a volta da Duda, que vinha Ofuscou. cantando Glória Groove e tudo, e ele trouxe como se Ele foi eu muito queria que o inteligente. Toninho fosse eliminado. Só que a gente sabe que ele foi lá... Eu todos indiquei pedir, o Toninho. Exato, ele roubou a cena ali. O que você acha? Foi malandro. Eu acho que, assim, o Dudu, ele tá com uma estrelinha da sorte, sabe? Parece que o cara até quando tem tudo pra dar errado, dá certo. Como agora. É uma coisa que a gente diria assim, deu errado. Ele foi tombado, Como que né, a gente Mônica? vai dizer que deu errado se foi ele que indicou o cara pra roça? Exato. Não tem como a gente dizer que deu errado a estratégia dele. Foi ele que indicou o Toninho pra roça. Então, eu acho que o Dudu... essa fazenda, né, foi uma fazenda diferenciada pela participação dele. Nós não teríamos a fazenda, acredito eu, nesse nível de enredo, nessa exposição dos personagens. Eu acho que o Dudu ele foi muito importante para a gente ver várias situações ali de crescimento, de estratégia, de jogo, de punições. E lá dentro do jogo, os jogadores, eles olham o Dudu como uma pessoa medrosa, como uma pessoa sem coragem de fazer as próprias, de executar os próprios planos, né? Como se ele usasse todo mundo para fazer essa execução, fazer a briga, fazer a estratégia. E o que mais me impressiona é que, mesmo eles tendo essa consciência, eles se deixam ser usados pelo Dudu. Eles perdem a paciência com o Dudu, eles entram no jogo do Dudu, que parece que entrou com uma mente de titânio. Inclusive, eu acho que foi o único participante que a Saori não conseguiu abalar a estrutura mental, e talvez por isso até tenha se unido a ele, porque de todas as pressões psicológicas que ele fez, ele emocionalmente um pouquinho, mas ele nunca atacou ela, ele nunca saiu da razão dele. Mas foi atacado, né? Foi Diga-se muito de passagem. atacado. Mas eu acho que o grande trunfo do jogador não é o quanto que ele é atacado, mas o quanto que ele segura não atacar. Porque isso é muito difícil. o Você equilíbrio emocional, segurar né? a sua raiva, você segurar ali uma injustiça, uma fala pesada, é difícil, né? A gente, como ser humano, a gente quer sempre mostrar a nossa verdade, a gente quer contar a nossa história, a gente quer que as pessoas acreditem em nós. Então, você ser chamado de traíra, de Judas, ter o seu profissional colocado em xeque todo momento, ser ridicularizado, dói, né? Mas eu acho que ele conseguiu chegar até aqui de uma forma muito boa, diferente dos outros participantes. Agora, ontem, no programa das duas, a gente estava discutindo, né, das possibilidades da Duda sair e da Duda ficar, né? Mas nesse caso foi tão maravilhoso o que aconteceu ontem do ponto de vista do entretenimento, Sim. né? Porque é claro que agora está se desenhando aí os últimos dias da Fazenda como um verdadeiro, o quê? Palmeiras e Corinthians. Não, quartas de final de Copa do Mundo, semifinal de Verdade. Copa, vai ser Copa do sim. Mundo. Me dá a sensação... Eu tô num Verdade. clima meio de Copa do Mundo, porque ontem eu abri o Instagram à noite, na hora que saiu a Carol, de repente eu vejo o Gabi Spani ao vivo, lá gritando, numa gritaria, vibrando, fazendo live, aí eu abro, tem um monte de influenciador lá comemorando, gente falando, criticando. De repente eu vi e falei, gente, isso é Copa do Mundo, né? Total, as pessoas reunidas na sala, vibrando, é isso, Duda. O reality ele tem essa característica aqui no Brasil. Né? Maravilhoso. Reality é um formato admirado no mundo inteiro, mas no 5 Brasil... mil pessoas, Brunão. 5 mil, um beijo para 5 mil pessoas. Quem não tá inscrito, se inscreva aí. E assim, né, o Brasil é um país assim muito apaixonado pelo formato de reality show. Então as pessoas, isso leva até em determinados momentos até a cegueira. A pessoa não vê alguns erros que acontecem e tal, porque é o favorito dela. Isso acontece, é normal. Agora, uma Fazenda 17 como essa, né, que tem uma trajetória de vários protagonistas, não só o campeão Dudu Camargo, o virtual campeão. Nós temos vários protagonistas e nós temos assim um enredo que não acaba. Geralmente, quando chega nessa etapa do jogo, Cairão, o campeão é o campeão e vamos só cumprir tabela. Agora nós temos o ressurgimento de um contraponto que a Duda, né, vai ameaçar o Dudu? Eu não acredito, com o maior respeito à torcida da Duda. Mas, pelo menos ela ressurge para ameaçar aí o título do Pitico. Vamos ver, ainda tem anos pela frente, porque dias na Fazenda são anos, Verdade. né, Cairão? O pessoal tá Verdade. achando que ainda tá resolvido, não tá, não. Tudo hein? pode acontecer. Imagina, pode. acontece uma briga, Duda e Dudu vão às vias de fato, Saori também, aí os três são expulsos e quem vence é o Fabiano. Valério. Imagina o Fabiano. Gente, de verdade, essa Fazenda ela tá tão maluca Tudo que pode eu- acontecer, que gente. se acontecer eu vou dizer assim, olha,
Vocês ainda se surpreendem, porque realmente... Do nada vem a Kate. De verdade, assim, ó, eu torci Campeã muito Kate. pra Carol ficar como infiltrada. A gente até falou, olha, Carelli, se Sim. quiser a gente passa um pano Exato. aqui pra você. Porque ela entrou com muita vontade de fazer o jogo. Assim, apesar de não concordar com muitas atitudes da Carol, com muitos embates dela lá dentro, com muitas falas dela lá dentro, eu acho uma pena ela ter saído nessa altura, porque certamente ela teria ou segundo ou terceiro lugar nesse pódio. Sim. Né? Eu imagino ali que ela estava cavando ali um lugarzinho do lado do Dudu, talvez tirando até a Saori aí dessa preferência do público, de tanto que ela se esforçou. E mesmo assim saiu expulsa ainda. Verdade. Não foi nem pela votação do público. Meus queridos, vamos ver alguns superchats? Ô, Lequezinho, você consegue? Que eu tô vendo que estão chegando várias mensagens aí. Muito obrigado às quase 6 mil pessoas que estão ligadinhas aqui no Link Podcast desta sexta-feira. O nosso sextou já, hein? Carol Lecker sentadinha aqui. Eu recebi informação da nossa diretora de que a Carol já chegou, já Oba. está aqui Opa. nos estúdios do Link Podcast. Ela tá terminando Olha lá, de olha lá sair ela lá. Olha ela aí, já Olha a ela Carol ali. Lecker Aí, tá ó, por aqui. Carol Vocês não Lecker, conseguem ó. ver o que a gente tá vendo aí. Já a Carol vai estar aqui para a gente poder conversar sobre vários assuntos. Enquanto isso, eu queria dar as boas-vindas tanto à dona Ivone Newt quanto a Mara Silva, que agora viraram membros aqui do VIP. Um beijo para as duas. Muito obrigado pelo carinho. O Paulo da Luz dizendo, Kate, amiga da onça, falou até em votar em você essa semana para salvar a Duda. Acho que ela tá falando da Carol, né? Indignada com a postura da Kate. A Lívia dizendo que estava amando a Carol. O Paulo Cruz dizendo que... Paulo da Luz, perdão. Dizendo que a Carol é protagonista, a Duda é soberba e o Dudu é campeão. Dona Edinalva mandando sempre a sua contribuição. E olha a Rafaela Queiroz. Ela diz o seguinte. Muito bom quando todos vocês se reúnem. É uma mistura de humor, deboche, tem o passivo-agressivo, tem o alívio cômico, tem o nerd, tem o mais sério. Quem seriam esses? Muito Eu massa. acho que eu sou o deboche. O Paulo, eu acredito que seja passivo-agressivo. Ah, nerd. O alívio Bruno é o cômico, cômico. Eu sou sério. o nerd é o Luigi e eu sou o sério. Aliás, sério. deixa eu ver, Eu sou Lequezinho, quem que mandou essa mensagem? A Rafaela Queiroz, um beijo, viu, Manda Rafaela? outra descrevendo quem é quem. Adorei a sua mensagem, nós todos adoramos. Um beijo pra todo mundo do Pará, ela é de Canaã dos Carajás. Olha. Um beijo pra você. Beijo, Pará. Eu vou ler as outras mensagens, mas depois de alguns minutos de conversa, porque ela já tá entre nós, hein? Podemos, Lequezinho? Queremos agradecer aqui a presença e tá liberada a entrada dela, a Carol Lecker entre nós. Pode Posso chegar. entrar? Boa. Com E licença. aí, Carol? Buonasera. Tudo bem? Seja Posso bem-vinda. sentar? Seja bem-vinda, Boa Carol. Tudo tarde, bem, galera? Carol. Boa tarde. Boa Tô tarde. de cara lavada aqui que Tudo bem, meu Carol? tempo, muitas coisas, muitas emoções. Seja bem-vinda, viu? Tudo bem? Tudo bem. Você tá bem? Tranquilo. Bom, tô bem, graças a Deus. Tô colhendo um pouco dos frutos do que eu plantei. A galera tem muita gente positiva, tem uma galera que tem um posicionamento reverso, mas tô aceitando tudo, tô aí pra aprender com os meus erros e é isso. Muito bem. Vambora. Olha só, a fogueira já tá acesa e se Gente, você faz quiser um mandar Photoshop aí um no meu super rosto. chat aí, uma Tudo mensagem bem, pra Bruno? Carol, Tá bem? vai mandando Suave porque a da gente vai Grande falar Conquista. muito sobre isso. Ah, vocês se Nós conhecem. fizemos o mesmo fez. reality, a grande conquista. Claro. E só uma dúvida, Carol, como é que foi o desempenho do Bruno no reality? Como é que ele é? Eu não tô como na participante? fogueira, velho. Eu não tô na fogueira. Eu já fui julgado. Vamos, né? Eu já fui O julgado. Bruno é um cara muito complexo, né? Mas ele não será sabatinado aqui hoje. Olha, Pelo amor de Deus, né? Muito pra complexo, você que tá nos já fui acompanhando sabatinado. agora, se você pudesse, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vem com a gente. Ó, lembrando do sorteio, né, Lequezinho? Antes da gente começar a conversa aqui, tem 50 mil reais em prêmios pra sua casa te esperando, viu? Paulo, quero participar. bigprêmioscasanova.com, esse é o site para você entrar agora. Para tudo que você tá fazendo, vai lá, se inscreve e participa desse sorteio que você pode levar, viu? E o melhor de tudo, na semana que vem, o vencedor ou a vencedora da Fazenda vão falar o seu nome, porque são eles. Será o vencedor que vai falar o teu nome e vai dizer pra gente quem é que vai ganhar esse sorteio sensacional para você reformar a tua casa, aí o teu cômodo, seja o quarto, a sala, banheiro, o que você quiser. Faz aí a tua inscrição e vem participar dessa mega virada que vai acontecer na tua vida, porque 50 conto no dia 20 de dezembro, né? Ajuda, hein? Muito bem. Carol, antes de qualquer coisa, dizer pra você que você foi a participante que mais rendeu
nesta edição. Isso é um fato, é unânime entre nós aqui. É impressionante como que você foi comentada, você foi falada, você se entregou mesmo pro jogo e isso a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer também todas as situações que aconteceram ali, né? E eu quero começar com o cuspe, porque eu acho que o cuspe é algo Lamentável. muito lamentável, muito negativo. Nós não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém aqui. Mas eu quero te ouvir sobre isso, né? Porque as coisas na tua vida se resolvem assim. O teu procedimento, quando você discorda de alguém, é de cuspir numa pessoa? Como é que você até viu porque esse eu seu não lado? tenho saliva o suficiente para viver aí, virar uma cuspideira e sair cuspindo a mundo afora, né? Eu acredito que ali foi realmente, estava esgotada ali das perseguições da Rai. Errei, tanto que falei isso ontem no Lucas Selfie, que acho que o meu maior erro foi isso, foi o quesito da Ioná, foi ter cuspido na cara da Rai, a pedir desculpa, peço desculpa mais uma vez. Rai, me desculpe pela minha atitude, foi uma atitude infeliz, que eu não me orgulho, mas eu reconheço que nós como seres humanos temos limites. E quando você não respeita o limite, não só o outro colega não respeita o seu limite, você não respeita o seu próprio limite, você está exposto a fazer qualquer tipo de coisa que depois você irá se arrepender. E aí você vai ver, vai falar, cara, poxa, e eu fiquei muito mal quando eu cuspi na cara da Rai, pedi desculpa à família dela, falei para a família da Rai, me desculpe, esse foi um comportamento que não é uma coisa do meu costume, eu não faço isso na vida, mas ali eu perdi a cabeça, até da forma que eu estava de cabeça baixa, arando a horta, e a discussão, a Rai foi uma pessoa que nunca me ajudou em trato nenhum, que só desceu no meu dia para fazer o câmera trato, e eu achava aquilo um pouco fora da casinha. Ela foi uma pessoa que foi uma das primeiras pessoas a falar que não gostava da minha personalidade no primeiro dia, desde quando me viu, só para me ver, e eu venho de um histórico de perseguição na minha vida, porque eu nunca fui aceita em lugar nenhum, nem pela minha aparência, nem pela minha forma de ser, pela minha postura, da forma que eu me vestia, então eu tive que me moldar em tudo, e estar ali na fazenda pra mim, eu cheguei querendo fazer amizade com todo mundo, tava valendo 50k, igual você falou, pode mudar a sua vida, era o que tinha na mesa, era o que era meu, e que se me descobrissem como infiltrada, as pessoas iam levar o meu dinheiro, então eu queria fazer amizade. E foi uma coisa muito negativa quando a Rai de primeira que me vê falar, e não gostei de você, não gostei da sua personalidade, tem algo em você. E ali já me colocou muito, já criou dentro de mim talvez coisas que contra a Rai, que pudessem também, depois das brigas, já incrementar e alimentar uma atitude muito negativa, que foi essa atitude infeliz que eu tive. Mônica Fonseca. Carol, eu fui uma das pessoas que, assim, pediu, inclusive, para o Carelli fazer uma carelada e manter os infiltrados dentro do reality show. E até falei para o Matheus, não por conta tua. Inclusive, eu acho que tinha que te agradecer por ele ter participado da Fazenda, porque você entregou por vocês dois e mais uma meia dúzia na primeira semana. Mas, quando você recebe a informação dos 92% do favoritismo do público, você vira uma chavinha que não foi legal, foi até um pouco cansativo para o público ali. Você recalculou rota, fez alianças, viu, né? Fernando saiu, eu vou. Cadê a Carol dentro do jogo, né? Você ficou ali em silêncio um tempo. Mas, entre erros e acertos, eu acho que você foi uma das protagonistas dessa edição. Impossível a gente falar dessa edição sem tocar no teu nome. E hoje, te olhando assim, eu percebo que você está um pouco abatida. Né? Acho que eu tô sem make acho mesmo, que você amiga. conseguiu. Essa é a beleza natural aí. Que é linda, inclusive. Você é uma natural. mulher muito bonita. A gente te viu já produzida, te vendo pessoalmente, você é muito bonita. Mas você tá fora do jogo, né? Rumo a uma final. Qual é o seu maior arrependimento durante a tua trajetória? O que você poderia ter feito de diferente? Bom, o meu arrependimento maior é isso, a minha impulsividade, essa maneira essa panela de pressão que existe em mim de vou ir, vou fazer, não pensar várias vezes, não ter esse controle e ter pensado, poxa, tudo que eu vivi, foram várias pautas ali que foram levantadas, foi meu cabelo. E tipo assim, não só o meu controle, mas o meu corpo já tá falando. Eu tô com uma alopécia e tá muito sério. Tipo assim, todos os lados. Aqui na frente a gente consegue ver que ela já vai se abrindo, mas isso aqui é bem pouquinho perto do que tá aqui em volta, são buracos. A Duda falou, né? Vai cuidar dos seus buracos. E tudo foi uma coisa também que já estava
né? Por isso que eu já estava com ela também, eu até sonhei com ela, mas vou chegar lá. Eu me controlaria mais e sei lá, talvez sairia um pouco de dentro de mim para deixar o meu corpo esfriar, porque o meu próprio corpo já estava falando, tipo, meu músculo da perna, eu sentava e falava, Kate, olha. Aí ficava assim. Aí depois foi meu olho. Aí depois era aqui. Porque eu acho que eu realmente, me entreguei, eu me joguei de cabeça, assim. Tudo que veio na minha cabeça para eu fazer, para eu falar, eu fui ali no programa, eu fiz. Eu não queria em nenhum momento ser um personagem, sabe? Trazer um personagem para o programa. E eu acho que foi isso que eu tentei fazer até o final, mas tem consequências de você mesma, né? Você falar tudo que você quer, você se expressar, você não ter um filtro ali, porque outras pessoas estão vendo de outros ângulos e vai ter muita gente também que não gosta, para também estar ali pegando cada errinho, cada vírgula, cada ponto que você não colocou ali, circunflexo, acento. Olha, mas falou isso errado. A galera me perseguia, falava que eu não tinha cérebro, que eu era burra, falava que eu não sabia falar inglês. Imagina, I speak English so very well. Like, Ai, que é uma chique. coisa so crazy for Ai, me. que chique. Ela xinga em várias línguas. Ah, eu acho que Mas você sabe, assim, vários xingamentos em outras línguas Sei. também? Porque, olha, eu vou te falar, eu aprendi coisas que eu nem imaginava. E olha que eu já tenho uma certa idade, viu, Carol? Mas assim, ó, o nível de xingamento, assim, realmente foi algo que eu te confesso que o elenco feminino pegou muito pesado. Era feio demais ver vocês discutindo, feio demais as palavras que você usava para atacar. Inclusive, você diz, né, que atacaram a sua aparência, mas você atacou a aparência de todo mundo também, Carol. Justamente. E na minha visão, quando a gente quando a gente fala... tá tudo bem e ninguém foi policiado. Acho que tem uma foto minha aí no Twitter, onde a galera viu aí meu rosto antes das plásticas. Imagine que andar, crescer, viver com essa aparência. Então, Tudo bem, uma mas coisa dentro do jogo, quando você diz assim, olha, falaram da minha aparência. Carol, você foi uma Trocado das não que dói. mais falou da aparência dos outros. Eu acho que chumbo trocado não dói. Reconheço que para televisão, para fazer televisão, precisa-se uma temperança, né, que a gente fala na Bíblia, que tem que ser, tem que ser temperante, tem que estar equilibrado. Acredito sim, porque foi o meu primeiro contato mais longo, a grande conquista eu tive 2 semanas, não foi, Bruno? Não Sim. subi para a mansão. Então acredito que sim, poderia... Se me chamar para fazer um reality amanhã, gata, eu não vou. Pode ter a certeza que essa foi a única entrega de tudo. Carregarei na minha vida, no meu sangue, a Fazenda. Falarei sempre bem desse programa, Teleimagem, de tudo, mas eu não vou mais porque eu tenho esse problema de me dar muito, me expor muito e não ter esse filtro e também aprender com os meus erros que... Claro, agora eu vendo de fora, poderia ter sido menos? Poderia, mas ali eu estava sob pressão. Eu já cheguei estando numa semana que eu tinha só 7 dias para ficar. A galera vai tirar o meu dinheiro. Então, assim, ninguém teve pena de mim. E na minha vida também sempre foi assim. Acredito que tenha tido esse excesso de xingamento, sim, mas ali, gata, ninguém é santo. Caio. Não, isso com certeza, a gente sabe. Carol, você honrou o cachê. Honrou. Eu brincava de, Carol é rata de reality, porque é impressionante como você recalcula a rota com facilidade. Após a saída do Fernando, eu te via muito pra baixo. Acho que foi o momento que eu te vi mais calada na Fazenda, talvez pensando, cara, deu ruim, gigantesco. E eu queria saber o que te motivou a acreditar tanto que o Fernando pudesse estar sendo favorito aqui fora, ou o Brasil estaria abraçando o Fernando mesmo depois dele ter jogado água na cara da Tamires. Então, é que assim, ela até comentou uma coisa dos 92%, é que vai parecer estranho, mas na minha cabeça nunca existiu pensar dessa maneira, o Brasil tá gostando, o Brasil... Eu tinha tanta certeza do que eu tava fazendo, assim, era tão sinistro eu pensando, tipo assim, eu quero fazer isso, eu vim contar minha história e vou contar minha história e não tem mentira, essa é a minha história. Então, eu vou fazer o quê? Como eu vou correr? Essa é a realidade, gente. A vida me moldou, eu tô aqui para aprender mais, para ser moldada, mas é isso, é nu e cru. Como eu posso mudar? Só que você acha que você usou como estratégia, porque muita gente falava, cara, a Carol é insuportável. Teve momentos que eu lá em casa abaixava a televisão, falava, não dá, Carol grita demais. Não que não gritassem com você também, tá? Sim. Não tem santo nenhum nessa Fazenda, inclusive o sucesso da Fazenda, não sei se você sabe, vocês bateram a Globo vários dias, uma audiência enorme, a Record
cara, tá de parabéns. Só que muita gente falava, cara, a Carol é insuportável. Era estratégia sua desestabilizar emocionalmente as pessoas? Vou responder do o Fernando, né? O Fernando, então, foi um partido que eu não comprei, que na verdade eu queria até comprei, pedi ele para deixar a Gabi Hispânica em paz, chorei com ele, só que o Fernando trouxe pautas seríssimas. E eu não queria me meter numa briga onde tem uma pauta de uma coisa que eu não tenho... Eu só vou onde eu posso falar, beleza, posso falar porque fiz plástica, cor da pele, posso falar porque sou negra, viver fora, posso falar porque sou imigrante. Então eu vi pautas ali que eu não queria entrar e eu já tinha vários problemas. E eu tive discussões sim com o Fernando do leite condensado, eu bati o leite condensado, falei, se tivesse na minha mão, você não tiraria, você tirou da mão de Patrick Estrela, porque ele tomou do Matheus. Eu falei, de mim você não pegaria. E foi isso, e ele foi fazendo, eu fui deixando, vi que também ele não aceitava conselho, tentei ir falar, Fernando, dá uma maneirada. E ele, não vou escutar, e ele já virava para te atacar, e você já comprava um partido de uma briga. E eu falei, eu já tenho meus problemas, as coisas já para mim já estão, eu já não estava aguentando, já conversei com a Gabi no segundo dia chorando, porque as pessoas falavam, a gente não gosta da sua personalidade. E foi uma coisa que foi trazida. E sobre ser insuportável, eu acho assim, tá valendo R$2 milhões. Eu não ganho R$2 milhões em 3 meses. Então, se outra pessoa ganha, eu parabenizo essa pessoa que está jogando muito bem. É Neymar que ganha muito menos, né? Neymar ganha ele. Bruno Tala ganha. Eu ganho. Isso você não tem a Só dúvida. que da Record Então era estratégia sua desestabilizar Então, emocionalmente? era estratégia minha falar sobre a convivência e tudo que estava no jogo. Então, eu buscava tudo que estava no jogo. Você vai deixar uma louça sem lavar? Eu vou falar, porque você está convivendo, a gente está competindo. É um jogo de convivência. Isso aqui não é a sua casa, não é a minha, mas se você colaborar e não deixar, eu não vou poder falar. Então, se você não me desse motivo, eu não ia ter o que falar. Vou te chamar de porca, por quê? Se você lava tudo, como que eles não me chamam de porca? Como é que eles não me chamam de falsa? Como que eles não me chamam de leve trás? Porque eu fazia questão de trazer. Falei de você e comentava com alguém. Quando a pessoa chegava, eu já arrebatava. Pois é, tava até falando com fulano que você é isso. E aí a pessoa ficava tipo, e eu falei, não, mas entenda que é só o meu posicionamento, ninguém tá falando que eu tô certa, que eu tô errada, mas deixando claro pra você, porque eu sabia que a outra pessoa iria levar em outros momentos e geraria aquela fofoca e tudo. Então, dentro do confinamento ali, eu optei por realmente pensar, tipo, eu não vou ser assim, peguei a Kate como minha melhor amiga ali, gosto muito dela, eu não vou fazer questão de estar em um grupo ou de estar com a maioria. Eu tenho que fazer questão, meu comprometimento sempre foi com o programa. Eu tinha muito certo isso na minha cabeça. Eu me comprometo com este programa. Sim. Então, até quando, eu acho que eu escutei ali, 2 locuções foi muito de comportamento pra mim. Sim. E a galera escutava locução toda hora, mandava a produção tomar, não sei o quê, xingava outro, não sei o quê. E eu achava aquilo um absurdo, porque eu falava, o programa me colocou aqui, o programa, se eu me comportar tal qual, o programa vai contar a verdade do que está acontecendo. Então eu ia nessa linha e aí a galera pensava que eu era insuportável porque eles estavam mais preocupados com a convivência e em ser votados. E eu já tive outra estratégia que era, se eu seguir aqui na risca o que o programa quer, o que o programa quer? Entretenimento. O programa quer que eu me posicione. O programa, se eu limpar, se eu organizar, com certeza isso vai passar. As pessoas vão ver que eu estou fazendo. Quem não quer fazer, problema deles, que não façam, mas também está me dando direito de falar. Então aí eu me tornava realmente uma chata de galocha. Gente, a gente vai passar agora das 12 mil pessoas simultâneas nos assistindo. Seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez, viu? Tantos que ainda não estão inscritos no canal, a gente é obrigado aqui a te lembrar. Se você puder, deixa o seu like e não deixa de se inscrever aqui no canal. A gente está passando dos 965 mil inscritos, agora rumo aos 966. Se você está nos assistindo aqui, clica na palavra inscrever-se e vem com a gente, porque a próxima pergunta é de Bruno Tálamo. Vamos lá, Paulinho. Carol, o que o Caio disse, né? É chover no molhado, que você é uma pessoa que tá marcada na história da Fazenda 17. Só que eu tenho certeza absoluta que se você não tivesse tanta leitura de jogo como você teve, você era muito boa de jogo, tanto é que você faz vários recálculos de rota. Se você não estivesse jogando ao lado de Dudu Camargo, que é o pitico do Brasil, algumas das suas atitudes, né, seriam realmente muito questionadas aqui fora. Eu vou tocar num ponto crítico da sua participação, que foi o beijo sem consentimento que você deu na Ioná. Né, quando você beija a Ioná, pra mim, né, essa é uma opinião minha, é muito pior do que esse abraço, esse suposto mata-leão que você deu na Duda, que infelizmente acabou culminando com a sua expulsão.
Queria saber de você, como é que você enxerga esse ato, né, esse beijo sem consentimento? Ela relatou aqui, né, que inclusive chegou a pedir à direção do programa sua expulsão no confessionário, no closet, e que não foi atendida. Como é que você vê esse momento da sua participação e se você acha válido, né, beijar as pessoas sem consentimento? Bom, eu acho lamentável o que aconteceu. Falando do fundo do meu coração, fiquei super mal, mas eu conversei com a Ioná, por incrível que pareça, depois do dia que nós fomos pro rancho com o Dudu. Não sei se vocês conseguiram ver, eu falei, Ioná, eu te magoei, não foi minha intenção. Ali eu já tinha, você vê pela minha voz que a minha voz tá rouca. Foi esse dia que eu vomitei na jarra também, né? Vários litros lá na jarra, passei mal e tudo. Eu não estava bem, o negócio do Gui tinha sido, a roça com o Gui tinha sido um dia antes. Tudo que tinha acontecido, a minha cabeça estava muito bagunçada. Eu bebi, estava ali também sobre o efeito do álcool ali, foi uma atitude. E eu não sei se na hora que eu fui botar a garrafa, eu não sei o que aconteceu ali, porque que eu toquei, assim, cheguei mais próximo dela ali. Eu não consigo te explicar porquê, mas foi lamentável, mas eu fui falar com ela, porque se ela tivesse falado pra mim, olha, eu me senti, eu bateria o sino. Porque eu não ia ficar nessa responsa. Mas ela falou que não. Eu adorei, vai ser, ela falou pra mim, vai ser, como é que é? Vai ser, o Twitter vai amar, a vovó dando selinho na Carolec, na Miss Bumbum, não sei o quê. E eu falei, que bom, mas eu te peço desculpas. Não foi uma atitude que eu fiz pra te humilhar ou pra te assediar. Foi uma coisa que eu fiz ali no impulso e nem eu mesma sei por quê. Até porque a briga não era minha, né? Eu cheguei, ela já tinha tirado as cobertas, molhado tudo. A briga era da Kate. Eu vendo Sim. a Kate chorando, chateada. E aí eu já saí no impulso. Não deu tempo, foi entrar, ver a Kate, bater, pegar a água da mão do Will, voltar, fazer com a Ioná ali e sair. Deveria ter só jogado a água e ter saído. Aliás, você fez muito isso, né, Carol? A briga às vezes não era sobre você e aí do nada surgia a Carol brigando também e dando a opinião e xingando. Sim. Isso, não acha que isso te desgastou também dentro do jogo? Pode ter me desgastado bastante, mas como eu queria realmente, eu estava por tudo, sabe? Tipo, eu vou, o que eu não achar certo, com erros e acertos, como meus erros, né? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, faria chover nos meus primeiros erros. Então, os dois maiores erros foi a cuspida que eu dei na cara da Rai e esse beijo que eu dei na Ioná, bom, pra mim, né, e a minha expulsão até agora. Mas, assim, eu acredito que quando você realmente se entrega, se joga ali, você acaba também indo com tudo. Você tira o pé, quando você tira o pé do freio, você tá sujeito a bater, a quebrar a própria cara. E eu tô aqui pra aprender com meus erros. E é isso. Luigi Sivali. Carol, eu queria saber de você, falar desse momento final seu, que foi a expulsão. De acordo com o que eu vejo, da minha opinião, você teve várias brigas, vários momentos que você poderia ter sido expulsa, que você foi pra cima, vieram pra cima de você. Vários momentos que a gente fala, pô, Carol, vai acontecer alguma coisa. E numa questão meio, teoricamente, besta, que é a questão da Duda ali, pega um boneco, você vai lá dar uma chave de braço, você perde a cabeça por uma coisa, diante do que tudo que você viveu, uma coisa pequena. E aí eu ponho um ponto que envolve a Kate. Que pra mim a Kate era a sua casca de bala, como você cansou de falar. E aí eu percebo que nos últimos dias, a Kate se afasta de você. Sim. A Kate fica mais próxima da Duda do que de você. A Kate poderia te segurar nessa questão da briga com a Duda. Ela poderia te alertar. Ela poderia ter feito várias coisas. E pra mim, o fato dela não estar ao seu lado, no momento final, no momento importante da sua trajetória, é o que te faz perder a cabeça por um momento tão pequeno. Isso é o que você pensa, a Kate ter ficado do lado da Duda nessa parte final da sua trajetória, é algo que desestabilizou você e fez com que você cometesse o ato que fez com a Duda? Olha, não acredito que a Kate me ajudou em muitos momentos. Entendo o posicionamento dela, porque ela sempre foi calada. Eu sempre falei, amiga, nós somos os advogados e o público é o juiz, a gente tem que verbalizar. Por isso que eu me aproximei do Dudu e da Saúde também. Mais uma vez, o Dudu foi meu pod, né? Quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, pô, esse menino... E aí eu escutei as brincadeiras que fizeram, vai estar sempre no personagem, não sei o quê, dentro da casa, já logo na chegada. Falei, esse menino é igual a mim. Tipo, eu tenho uma conversa assim, falando com o Dudu, que eu era assim como ele, que as pessoas me julgavam muito pela aparência, não sei o quê.
E foi o que eu tinha sentido ali no primeiro começo do Dudu, tanto que eu fiz meu pódio. Kate, Dudu e eu e Matheus no desembarque, no primeiro dia ali de jogo. E aí, a Kate queria que eu vetasse o Dudu. E eu ganhei a prova do Lampião e eu me recusei a vetar. A chamei e falei, amiga, eu queria te falar que eu não vou vetar o Dudu. Eu acho que o que você está falando do Dudu é da semana que o Chay ainda estava aqui, que os dois queriam colocar a gente na roça. E eu não acho válido, eu acho que o jogo é semanal e por isso sempre tinha novas coisas, porque eu não acho válido. Você fez comigo agora, eu vou ficar o jogo inteiro, são 3 meses, você pegou a caneta azul. E não, ela vai fazer alguma coisa que me incomoda, ele vai fazer alguma coisa que me incomoda, você vai fazer. São várias pessoas ali simultâneas de educação diferente, de gosto diferente, de idade diferente, que vão fazer coisas que te incomodam. Então eu acredito que o jogo ele tem que ser semanal e rolar. Então a Kate trouxe agora uma coisa que, mas o Dudu queria me vetar. Mas a Maria falou, tendo outras pessoas, que ela tinha tanta coisa que podia falar. Pô, carne ali, a galera deixava a carne apodrecer. Banheiro, então, nem se fala o que acontecia. Então tinha tantas coisas que, vaso, toalete sujo, né? Tinha tantas outras coisas que fazem parte do jogo, porque quem tá convivendo poderia falar, não, realmente, eu não gosto disso na convivência, não, realmente, não gosto de desperdício, não, realmente, tira coisa, não coloca no lugar, ou no posicionamento, sabonetou. Então tinha outras coisas que eu acredito que a Kate poderia ter trazido, e eu falei com ela, eu alertei ela, falei, amiga, não vai no Dudu, deixa o Dudu, porque no meu ponto, o Dudu ali, perante todos que estão ali, porque eu me considerava a grande campeã, sem... Não, era visível. Sem modéstia. Era sem modéstia, visível. eu não Tava vou. escrito na sua testa. Carol. Tava escrito na sua E eu ia com testa, tudo, e eu campeã. mesmo fazia meu deboche mesmo, e eu se tinha que falar, eu ia, voltava, e se tinha que voltar. Então, que é aquela coisa que eu nunca tive essa coisa de, mas será que estão fazendo isso? Será? No da Ioná eu sofri um pouco, porque a Ioná falou que não tinha problema, e aí depois ela trouxe, porque a galera começou a falar com ela, não, você tem que falar, e aí eu não achava justo, porque se acontecer alguma coisa, você tem que falar agora, como o da maquete. A Duda chegou, nossa, que bonitinho esse galinho mesquitão, eles fizeram meus músculozinhos, por que não deu um tapa de uma vez? Porque eu sou assim, não gostei, tchau, vou jogar fora agora, eu não vou. Então ela esperou da volta do fazendeiro, ela voltar, eu não tinha nem falado com ela, eu tava tipo... pra fazer. Ela foi uma pessoa que também jogou meu cigarro fora pra me O que passou pela sua cabeça no momento então, da por isso agressão que da a Duda? Kate, tirar da mão dela uma coisa que era minha. Tipo, uma criança, você toma alguma coisa e ela não me dá. Só me isso, dá, Carol, não é não possível. me dá. Realmente, parece muitas Não, crônicas, mas a minha cabeça ela é muito simples e por isso que eu tenho essa naturalidade pra reacionar dessa maneira, porque é muito simples na minha cabeça. Fez algo que eu não gostei, não acho certo, vou. Eu queria... Eu tenho uma análise, uma teoria sobre isso. Eu acho que a Duda, ela quebrou o seu roteiro. Porque você se preparava. Tipo, por exemplo, tá? Nossa, eu voltei depois de ter muito embate com a Rai. A Rai se lascou comigo. Agora eu vou moer o psicológico da Rai. E aí coisa que eu não pensava. Olha só que o pensamento a gente pensa muito diferente, por isso nós somos seres humanos diferentes. Exato. Né? Mas assim, a Duda, ela quebrou o teu roteiro. Você não estava preparada para que ela fosse pegar o bonequinho ali, porque eu acho que você colocou tanta banca de não se mete comigo não, porque eu sou maluca, sabe essa energia? Que a Duda ter pegado o bonequinho pra você foi, como é que é? Você não conseguiu ter o sangue frio de dizer assim, ela jogou uma casca de banana pra mim aqui. E você sai por conta disso, não é só por conta da sua impulsividade, não é só por conta de pegar um bonequinho, mas pela quebra do roteiro. Você, na verdade, escorregou na própria... Acho que talvez até uma própria soberba ali, Carol, se você me permitir. Foi muito falado isso, né? Até brincava soberbo, que o Will fala, né? Soberbo. Aqui a gente quase não usou essa palavra. Eu sou muito soberba. Então, eu acredito que para outras pessoas que estão de fora possa ser isso sim, mas para mim que realmente fui aqui, chegou às vias de fato, não é. Então eu vou continuar com o meu posicionamento que não foi dessa maneira. Eu não pensei porque ela já tinha jogado meu cigarro fora e eu não reagi, né? Sim, eu cheguei na área do fumante isso, e eu já vi que ela tinha esse culhão. Não, então, entendeu? Você deu não tempo estava de pensar. justamente porque não estava no momento. Mas quando eu chego na sala me maquiando e ela me pergunta o que é isso? Eu digo, é a manilha do negócio Então ela já trocou uma ideia sobre. Então ali tá ok. E quando eu trago a maquete pra frente,
É porque eu quero realmente, se ela quiser tomar uma atitude, se ela quiser quebrar, se ela quisesse fazer o que ela quisesse fazer, até o seu momento, eu estava preparada. O que eu não estava preparada era para a volta dela da prova do fazendeiro esse ataque. Porque eu estava preparada aí, entrando ao vivo com a Adri, vou fazer agora. Pô, beleza, eu tô lá já do jeito que eu tava, eu ia ficar. Mas ela voltou, ela foi pra prova, ela foi pedir voto, então eu tava muito menos preparada ainda. Eu vou pedir meu voto, eu não vou estar preocupada com a sua maquete. Posso até falar, dá um close aqui, consegue. E daí, do meu lugar, posso me ir até o lugar e mostrar, porque aí também eu já ia ver ela fazendo o movimento de ir e vir, mas ela foi tão assim que eu fiquei, ué. Aí eu fui correr pra levantar. Aí a Galisteu, eu acho que foi o que mais me doeu nesse quesito que você falou, possa estar relacionado a sobre como assim, que é quando me chamam a atenção, que aí tem tudo a ver com o que eu falei antes, que eu não gosto de ser chamada a atenção pela produção, então faço o possível para não entrar dentro dessa régua, né, de ser ali apontada. Então quando a Adri, foi a segunda vez que a Adri me chama a atenção no ao vivo, aquilo em mim doeu muito mais que a Duda. Então acho que mais me machucou a Adri ter falado comigo no ao vivo, tipo assim, e poxa, eu quero muito respeitar a Galisteu, eu quero muito estar sentadinha, eu quero muito não interromper ela. Então, olha o que você está fazendo, eu fazer a minha atitude, olha isso que foi o pega pra... Obrigada, porque a gente até falou aqui na live, que eu disse assim, gente, a raiva depois dela, que você fica... Não é da Duda, é por você ter perdido o controle. Sim, justamente, Sim. concordo com Né? você. Tipo assim, cara, Pô, olha perdeu o que o eu controle. fiz por Ali você causa já dela. sabia, né? Ali você já sabia que ia É. ser expulsa, né? Tu imaginou. Ali eu fiquei, tipo assim... E aí quando a Adri me chamou a atenção, e realmente eu não fui pra tomar, eu fui pra levantar. Aí eu tomei chega pra lá da Adri, Carol, senta, Carol, não sei o quê. Aí ela já falou, tá vendo, é assim que ela é. Aí eu já falei, olha só que garota louca. Aí já... E ali eu não realmente, gente... Eu peço desculpa aí aos meus fãs, a galera que me apoiou, a galera que esteve comigo. Realmente foi infeliz Carol, também, mas... Qual foi a ideia da maquete? Mônica, Expressar o que eu sinto de um jogo. A Adri falou que o Mesquita era escorado numa tábua. Essa tábua é a Duda. Então, eu quis criar o jogo minimalista, que é o jogo deles. Pra mim, me desculpe quem achar que eles jogam muito, hoje eles jogam bem, que eles têm que ganhar. Pois façam um bom proveito desse dinheiro aí, galera. Eu vou ralar bastante aqui. Se Deus quiser, eu chego lá. E se não quiser, também paciência. Mas, pra mim, não era válido. Tipo, os posicionamentos, aí descia com o Mesquitinha. Aí, pô, o Nizão uma vez esculachou o Mesquita. Aí o Mesquita nunca fez nada. Aí passou 80 dias de jogo. Aí em 80 dias você quer aparecer. Não, eu acho que você tem que trabalhar desde que você entra até os 80, até o 18 de dezembro. Que aí você fala, bom, aqui lavo minhas mãos, aqui entrego meu trabalho. E é isso. Essa é minha revolta, assim, com esse jogo morno. E a maquete foi pra isso. Pra expressar, olha, Brasil, chega a ser tão minimalista, que cabe dentro de uma maquete. E realmente a tábua que a Adri falou. Que é academia, pegar limão, se ri, fazer buquê de flor pra Duda, mostrar que ele é o último romântico. Eu acho que ele quer passar essa imagem de o cara, gente boa, o cara não sei o quê. Aí fica pegando flor, fica fazendo isso e aquilo. Mas essa certeza que você tinha na cabeça de que era a favorita, acho que acabou te fazendo mal e você se sentiu mais confortável de fazer isso. Mas eu queria mudar um pouco o assunto, falar de um assunto sério, delicado, que lá dentro da casa você foi acusada pelo Gui Bouri de ser uma mulher do job, e ele usa esse termo. Isso aqui fora, Carol, repercutiu muito, muito. E eu quero entender, em primeiro lugar, se você vai processá-lo, qual é a medida que você vai tomar em relação a essa fala dele, já que você saiu agora da casa, e segundo, se você já conversou com o seu marido depois que você saiu da casa. Bom, acho que é uma coisa que todo mundo quer saber. Primeiramente, um beijo, Gui. Acredito que errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, não vou processar Gui. Quem sou eu para processar o Gui? Acho que a gente tá ali dentro, gente. Eu acho que a galera tem que entender que, assim, as coisas que acontecem no reality são coisas que vão muito à flor da pele. A gente tá sem a família, tá sem o telefone, está isolado. Não é que eu posso... tá chato aqui, vou dar um rolê ali, vou ver um carro passar, uma bicicleta, vou andar de bicicleta, vou fazer algo diferente. Não é que é isso, você tá cercado. Pelo menos a gente ainda tem, por isso que eu digo que é o maior reality do Brasil, a gente ainda tem os animais, onde a gente pode cuidar e ter um contato com alguém que não vai te estressar, com alguém que não vai te rebater, com alguém que não vai querer hypar ou dizer você tá certo, você tá errado, você não pode, você pode.
Então, eu não quero nada com o Gui, quesito a isso. Tô Não vai muito processar ninguém. Quando ele saiu, não jamais. Quando ele saiu, eu falei, Gui, tá de boa. Falou, Carol, foi uma frase infeliz, que eu tava deitada ali. E é isso. Agora, sobre o meu esposo, bom, a gente tá conversando, hein? Mas Tem vocês muita- já falaram? Já conversamos. Tem chance Uma de primeira voltar? conversa. Então, Ou chegou realmente a terminar? ele falou que não. Ele falou que Ele não? falou que não. Não tá terminado? Ele não As notícias que a gente tem é que ele terminou contigo, eu até falei. Não, achei mas ele que falou que foi- se referiu à ex-mulher, que estava tudo bem com as crianças. Inclusive, eu queria deixar claro que acho que a maneira que eu... Aí a gente entra numa pauta que talvez não deveria falar. Não, Foi, fala do marido, só do marido. Se foi- vocês estão juntos ou não. Foi falado, mas eu ainda acreditando na minha verdade, acreditando em quem eu sou e no que eu falei e de como eu a tratava essas crianças, porque eu tenho fotos no meu telefone de brincadeiras, de pinturas, do que eu fazia, do café da manhã. Então, assim, e ele estava perto, que era um momento do banho. Isso eu acho que a maneira que eu me expressei, o jeito que eu me movimentei, pareceu bruto. Mas aí, não quero pautar sobre isso, mas pelo fato de eu ter essa aparência, ser uma mulher negra, será que se fosse outra pessoa falando dessa forma ou falando mais leve, teria essa mesma repercussão que teve? Foi uma coisa que me chateou muito, queria dizer que foi uma das coisas que me entristeceu demais. A gente não vai nem entrar nesse algo, Vamos. Mas Não, mas conversei com o meu marido. Deixa ela falar, cara. Pode falar, pode falar. Conversei com meu marido e falei com ele, como pode? Você sabe de tudo. E tipo assim, tenho prints depois, mais pra frente, porque agora eu não quero subir no meu Instagram, tô só aparecendo mesmo pelos trabalhos. As conversas, como você pôde aceitar a própria sua ex vir e falar coisas, sendo que ela deu um tapa na sua cara porque o filho pediu pra me ver. Como você pode? E tem tudo isso, eu tenho os prints, eu tenho tudo. Ele não, me explicou, você sabe como é que ela é, não sei o quê. E aí a gente tá agora conversando, eu tô analisando tudo que passou, tô digerindo, tô muito em contato com a minha mãe, eu tenho 2 mães, né? Muito contato com a minha família, pra ver como vai ficar a nossa situação e tô dando tempo ao tempo também. Quando que você Mas entrou em então- contato com ele, Carol? Depois que eu saí do selfie lá, me deram um telefone. E aí eu comecei a ver, né, as coisas aí. E aí o posicionamento dele. Ele sempre falou comigo que queria ter uma namorada famosa. E tipo assim, eu falava com ele, olha, tô cotada pra Fazenda. E nunca era chamada. Olha, estão levantando tag pra mim no Twitter. Olha, a galera pede muito. Porque o Twitter me abraçou. Eu sou o X, né, que agora chama de X. Elon Musk não deveria ter trocado esse nome, porque eu sou mais Twitter. Até tatuei. Liga pra aqui. ele, Carol. Liga pro Elon Musk. Ai, quem me dera. Aliás, One Carol, day we make there to talk with Elon. A gente entrevistou o seu marido aqui no Link Podcast. Mentira. Entrevistamos. Quero ver. Inclusive, ele disse que tinha preparado uma surpresa com diamantes e flores, imaginando que você fosse ficar uma semana, né? Ele não pôde esperar, porque você permaneceu no programa um tempão, né? Mas que bom que tem uma esperança, porque ontem as informações davam conta que ele não queria te ver nem pintada de ouro. Agora, não, só lançar minha pergunta aqui antes de você responder, com relação ao contrato de fidelidade, né? Você disse que tinha um contrato de fidelidade, ele disse que não tinha nada disso. Tinha contrato ou não tinha contrato, Carol? Então, realmente tinha. A gente veio, quando eu entrei na Fazenda, a gente estava passando por vários turbilhões que fala, né, gente? Turbulências. Turbulências na nossa relação, de coisas sérias, coisas que eu não me agradava. E aí eu sugeri fazer essa parte do contrato e falei. De fato, a gente não chegou a vias jurídicas, mas eu expressei ali o que eu queria, O foi contrato combinado. tem prazo de validade? Desculpa a ignorância, porque eu realmente Eu nunca vi também. nunca me debrucei num contrato Não, de fidelidade. Ele tem um prazo estabelecido. Ó, você tem que ser fiel por 1 ano. Passou desse ano, tá liberado. É assim Então, que funciona? depende eu acho que do relacionamento, né? De como é a convivência dos dois e como vai ser. A gente aqui no Brasil sabe como, nós mulheres sabemos como é difícil ter uma relação saudável, que às vezes hoje com tudo que há, com a internet, com as pessoas dando opinião, dando pitaco, a gente para manter um relacionamento saudável é difícil. Então, eu acho que depende muito do casal, para esse prazo, se é 1 ano ou não. Mas no contrato tinha prazo. Mas foi muito falado na casa, né? Eu vou falar com teu esposo, vou não sei o quê. Aí foi quando eu falei que, mas meu marido, eu faço o que eu quiser. E parece que ele não gostou muito dessa fala minha e falou, mas aí como você? Eu falei, cara, eu acho que você, assim, você por conviver comigo, você era a pessoa que tinha que cair pra dentro e falar, não, olha, eu convivo com essa mulher, eu quero pedir essa mulher em casamento. Gente,
Alô, vocês são homens. Quanto demora para um homem pedir uma mulher em casamento? Quanto demora para um homem decidir e falar, pô, eu vou me casar com você? Então, de fato, é uma pessoa que me conhece muito bem, sabe tudo da minha vida, desde os meus erros, desde os meus acertos. Então, ele falar isso para mim também foi uma coisa que fiquei um pouco assim, mas eu esperava um posicionamento maior dele, porque a gente sabe como é difícil, tem galera aí namorando há 5 anos, mulher esperando para ser pedida em casamento há 5 anos. Então o cara não ia sair lá do outro lado para me fazer um pedido de casamento aqui no Brasil, viajar 12 horas se eu fosse uma fanfarrona. Então a galera tem que um pouco pensar nas atitudes, assim, ele sabe como era que eu tratava os filhos, como eu tratava até a ex mesmo, eu a tratava bem. Então, assim, é uma perturbação que eu venho vivendo constante, só que agora minha vida é pública, né? Então agora vocês vão saber de todos os escândalos, pode acompanhar que tem muito babado. O Bruno tá enrolando a mulher dele já quantos anos já? Eu sou enrolando, não, eu sou casado. Ah, você Não, já é calma aí. casado. Não, Não, Casou no com a- papel, eu moro Não, mas tá no papel, enrolando. peraí, quanto tá tempo enrolando. tá de... Eu tô nesse bolo que você falou, eu tô nos 5 anos. Ai, 5 anos. A fogueira se Cinco Você anos. inverteu. sempre me colocar na fogueira. Você fez bem de falar isso, Carol, porque aqui a gente toca na ferida mesmo. Aliás, Paulo, se você me permite, por falar em Por casal, eu tenho muita dúvida se você se aproximou de Dudu e Saori por achar que eles estavam favoritos ou porque você gostava deles de verdade. Por que eu te falo isso? Porque você chegava longe da Saori e falava, ela é VTZera, não, ela tá com ele por interesse, Brasil. Acorda, essa mulher nem gosta dele. Aí daqui a pouco você tava lá junto com eles. E aí eu quero saber primeiro, se você de fato acredita nesse namoro, tá? Se você acha que a Saori tem algum sentimento pelo Dudu ou ela viu ali um ticket premiado pra final. E segundo, se você também se aproximou deles por interesse. Vamos lá, primeira pergunta. O que você falou, que eu falava quando ela saía, eu verbalizei na mesa, no encontro que estavam os dois. Sentei na mesa, falei, vai ser agora que eu vou falar. E aí entrou Duda e Mesquita, eu já falei, opa, já vem cá, porque tem pra vocês também. Falou. Consegui fazer esse cara a cara e expressar minha opinião. Só não falei mais do que eu estava achando daquele comportamento dela, porque eu não me senti ali com espaço pra falar especificamente pra uma pessoa, porque não era um embate. Era o que eu achava sobre o casal. Então eu pontuei o que achava sobre o casal e trouxe à tona, e quando entrou o segundo casal também pontuei. A Saori, eu falei que ela era verdadeira, acho que ela no começo do jogo foi muito verdadeira comigo. A Saori foi uma pessoa que eu contei também sobre a minha vida e eu via o olho dela encher de água e eu achava tipo, pô, que massa, uma mulher bonita, uma mulher, né, como ela é, do jeito que ela tem os defeitos dela, o que a galera acha aí dela, mas ela é uma mulher legal, sim. E eu via essa parte nela de, sabe, de se emocionar. No negócio da horta, ela falou, pô, Carol, foi muito feio a cena que eu vi. Foi muito escroto. E ela tava com o olho cheio d'água. E aí eu falei, sabe, eu senti verdade nela ali. E aí depois, ela foi tomando um outro rumo. E ela e Dudu. E a gente foi se desentendendo porque ela me dava umas patadinhas. Aí ela me deu 2, 3 patadas. Eu cheguei na Kate e falei, olha, Kate, ela tá me dando umas patadinhas. A hora que ela der mais uma, eu vou estourar. Porque a galera que vê de fora achava que eu ia muito na hora. Mas eu já estava ali juntando argumentos ali, porque não tem como eu falar várias coisas sem ter montado os argumentos antes. Não tem lógica, né? Então eu ia, não sei o quê. Tá deixando ali essa louça de ontem. Tá bom. Pendurando a toalha, essa cueca tá no box ali, tá bom? Só pra usar depois. A locução trocou 4 vezes hoje por você, tá bom? E aí eu ficava, e aí no momento que eu achava, eu falava, pimba, agora eu vou estourar. E aí eu estourava e ia montando os argumentos que eu tinha na minha própria cabeça. Não estou dizendo que é certo, que é errado, mas era o que eu fazia. E sobre o casal, eu acho que a conveniência, né? Não a Saori, porque eu não consigo ver de fora se há um favoritismo ou se não. Porque, igual eu volto a repetir, enfatizar, que eu nunca pensei assim, e o público, tem um vídeo que eu falo, eu não me importo se eu vou sair cancelada, mas não vou deitar pra macho ou pra... Mas é amor de verdade ali? Acho que Quando você não. vê os dois? Acho que não, acho que é conveniência ali, porque o Dudu, eu falei, Dudu, onde quer cair uma mulher bonita desse jeito na tua mão? Tu deu foi sorte. Mas as e ex-namoradas ela vê... do Dudu são bonitas.
São É, parecidas, inclusive. São parecidos. Dudu é pegador, hein, Carol? Mas Você a tá Carol, menosprezando. mas aí ela eu não comentou com eles algo que eu comento nas lives, né? Você não vê nenhum tipo de atração física da Saori em relação ao Dudu. Tanto é que você fala na cara dela, você tem tesão no Dudu? Ah, você joga isso na cara porque dela. rolou até um papo de ser mãe e tudo, aí eu falo que eu o Dudu, porque eu falei, né, que queria ter filhos, que eu tava esperando meu casamento, né, gente, aí depois da fazendo, por isso que eu mereço um espaço nessa emissora, então, ó, vocês pensem aí como que vão levantar esse tombo da Carol Lecker aqui, pra gente organizar, porque até o casamento foi Mas vem cá, não foi seja balançado. lisa, senhora Carol, porque você é muito inteligente. É lisa. Você se aproximou deles também por interesse? Vamos lá, o Dudu, como já foi meu pódio, mais uma vez, a Saori, eu vi verdade nela, não. Não foi por interesse, foi porque Você eu não queria... sentia o Dudu favorito ali? Não, jamais. Você não sente a casa inteira falando dele, apontando ele. Não dá pra ter esse termômetro, entendeu? Se aproximou Agora, quando dele eu saí- porque gostou da convivência Então, com ele? o Dudu é engraçado, né? E a gente comparte da mesma religião. E nós cantávamos corinho. Ô, Dudu, você sabe aquele corinho é fogo santo, é fogo puro. É por isso Bem que eu não engraçado. mudo, não canto de adorar, é labareda. E a gente cantava junto e a gente falava de Deus junto. Então era uma pessoa que eu encontrava, alguém que ia falar de Deus, da religião, do pai, sem falar que... tanto que eu brinquei uma vez, falei, ó, se tu não ganhar essa prova, tu é um falso profeta. Ele ficou louco. Falou, não, eu vou descer, vai orando. Aí ele saiu na porta e falou, vai orando. E eu falei, meu Deus, abençoe o Dudu, que eu queria muito que ele ganhasse, porque eu usei o lampião nele, né? E o Fabiano fez uma jogada totalmente torta, desperdiçando o Fabiano lampião. é falso pra caramba. Agora, Carol, uma contradição que eu pego, né, no seu jogo é o seguinte. Quando o Paulo fez até essa pergunta quando o Gui te chama, né? Você é do Job, Carol e tal. A gente te defendeu aqui pra caramba. Como que ele tem, né, a coragem de falar algo, primeiro, que não tem como provar, e segundo, que se fosse também não é algo que pra Cada se um trazer pra cuidando do dentro seu do programa. chibio, né? Não, cada um cuida da sua Vocês vida. levaram muitas coisas de fora lá pra dentro. Não, Isso foi muito aliás, ruim. é uma marca da Fazenda 17 usar o passado das pessoas. E a gente defendeu quando você foi acusada de ser do Job. E ao mesmo tempo, você, Saori, né, e outras pessoas lá dentro, tanto é que a Duda cresce por conta disso, né? Do machismo que o pessoal trata a relação dela com o Mesquita e da relação dela com o Matheus. Se ela tá transando, se ela não tá transando com 1, com 2, com 10, né? Então você não acha que são pesos iguais? Se o cara disse que você é uma mulher do Job, você ficou ofendida com toda a razão, você dizer que ela tá fornicando, né? O outro pega a camisinha e expõe pras câmeras. Você não acha feio isso que fizeram com a Duda, ainda que ela seja um desafeto e ainda que ela também tenha falas horríveis, como disse o Caio Jardim, ela também não é santa. Mas isso que estão fazendo com ela não é pegar pesado demais no quesito exposição? Então, Como mulher, eu falo. concordo com você olhando por esse lado, mas assim, a camisinha não foi uma coisa que eu que achei, foi uma coisa Foi o que Fabiano, né? o Fabiano lá viu, eu fiquei quieta. Falar sobre ela ter feito sexo também não foi uma coisa que eu falei, que foi a Saori que falou. Aí a Saori contou e jogou, e eu falei, por que você não fala com a sua amiga? Que você não... Ela não confidencializou pra mim, pelo contrário, ela confidencializou para a Saori. E aí no dia da roça, que eu falei, ó, esse jogo morno do Mesquita e da Duda, esse jogo morno. Aí ela, dali da roça, ela foi no caminho, a sede. Aí foi quando ela falou, mas você falou do volume do short do Mesquita, não sei o quê. Aí foi onde ela começou a entrar nesse detalhe, que aí foi quando o momento que eu me senti no direito, que ela falou uma coisa, uma brincadeira que eu fiz com ela, que ela estava supostamente interessada. Eu sou uma mulher, Tálamo, que eu sou muito resolvida. Eu não tenho essa militância de que com quem eu tô, com quem eu fui, isso é problema meu, com quantos eu quiser, com quantos eu não quiser. Claro. Tanto que falei lá sobre relacionamento aberto, não sei o quê, não tenho essa cabeça fechada. Só que quando ela trouxe pra mim esse fato de eu ter falado da bermuda do Mesquita como se fosse uma coisa, um erro, porque eu sou casada, devo ser castrada. Então eu não posso comentar com um cara brincar com ela sobre um cara que ela tem interesse e falar, pô, ali, ó, fulano, olha lá, tô marcando. E eu chamei de meio quilo. Então, esse meio quilo virou uma militância. Meio quilo. Olha que eu não falei falei que eu queria fazer nada com órgão, nada. Só eu apelidei numa brincadeira de meio quilo. Então, ela traz isso pra mim, uma coisa que eu a confidencializei. No momento que ela traz isso pra mim, porque até então eu não tinha chamado ela dessas coisas. Tinha chamado ela de cobre em crescimento. Quando ela traz isso pra mim, ela também me dá o direito também de desrespeitar ela e falar o que eu estava vendo ali do jogo, que pode ter soado como machista, mas, assim, se não tem outra coisa para falar, eles estão me atacando, eu vou acabar indo na coisa mais baixa que tiver para poder me defender também, porque a partir do momento que, ela falou com todas as letras para mim, você perdoou a traição com uma mulher do Job, uma coisa que eu confidencializei para ela. Você ficou tanto tempo separada.
Tudo isso eu falei, ela falou coisas horríveis da mãe dela, horríveis. E eu, em nenhum momento... Não, porque eu sei o meu limite. Eu sabia de coisas ali das pessoas quando estava na posição de amiga das pessoas, e é uma coisa também que eu acho muito errado. Qual é o limite, Carol? Esse foi um ponto que a gente se perguntou muito. Parece que vocês viram o limite e falaram, não, eu vou dobrar a aposta. Acho que na Qual é o 17 limite não do tem. jogo? Pois é, eu acho que na 17 as galera passou do limite em tudo. Foram fala de cabelos, foram fala de corpos, foram fala de ex, de vida aqui fora. Até desejar de doença, ficha. né? Você desejou câncer pra Saori. Tem um momento Alopécia. que né? Alopécia. Tem esse vídeo? Teve contra Vou pegar você aqui. e Isso. teve quando você fala algo como Câncer, gente, eu tomara nunca que a falei. Saori... Você quer ver? Mas Se você tem quiser, um- Eu tenho o vídeo aqui já. Quero ver, Eu tenho quero vídeo Manda ver. pro leque, então, Vou mandar já. aqui, quer ver? A gente Quero mostra ver. pra você, Carol, uma porque às coisa- Eu vezes quero é ver tanta... eu falar com a minha boca câncer, eu acho que eu nunca usei essa palavra, Nossa! câncer. Usou sim. Usou. Tá aqui, ó, Carol, depois o talvez vídeo tá no você- grupo dos apresentadores, então Pode mandando agora. mandar. Vamos lá, Luigi. Carol, uma coisa que eu queria saber de você, que em 4 oportunidades que eu me lembre, depois que você faz uma atitude agressiva, você fala que eu vim aqui para fazer uma participação de Fazenda Raiz. E eu queria saber de você 2 perguntas. O que é uma Fazenda Raiz para você? E se a Fazenda Raiz só se resume em agressividade? Então, acho que não, acho que tem várias nuances, né? Tanto que quando chegou o produto de cabelo pra mim, eu não fiz questão, eu prestei pra Rai, passei na Duda, passei na Michelle, passei em todo mundo. Então, é uma coisa que compartilhar, que eu aprendi com a vida. No quesito também de ser prestativo, passei até no Dudu também, que eu alisei o cabelo do Dudu, até falei todo dia, seu cabelo tá seco, hein? Tem que hidratar, não sei o quê. No quesito de ser prestativo, ajudar o outro, independente de embate, independente de qualquer coisa. E sobre Fazenda Raiz, eu tinha, pra ser sincera mesmo, que eu vim aqui pra ser sincera, não vim aqui pra ficar regulando o que eu vou falar. Não tem ninguém que me fala, fale isso, fale aquilo. Tudo sai da minha cabeça, então eu falo que eu realmente acho que é certo. Às vezes não vai estar certo, nem 100%, não sou perfeita. E é isso, e vou aprender com os meus erros. Mas eu venho visto que a Fazenda tinha... E tanto que eu falava, se me chamavam para entregar, o que não me deixaram entregar na Grande Conquista. Então, eu realmente queria dar tudo de mim. E mesmo que isso tivesse uma consequência, nossa, mas ela foi... fui, mas eu te mostrei o que estava ali. Eu não escondi de você o que era. Eu te dei a transparência. Você que está em casa, telespectador, queria uma transparência, eu te dei a transparência, eu te dei o que eu achava, eu te dei o que estava aqui. Eu não escondi o que estava aqui de você. Eu tirei e fiz assim, eu verbalizei, eu joguei na mesa, eu te mostrei. Agora, você quer, nem Jesus agradou, não somos nós que vamos agradar. E o filho do rei, filho de Deus, ele veio aqui, ele falou, gente, estou fazendo milagre. E a galera mesmo assim, ou pegou, ou crucificou, ou botaram na cruz. E se Jesus voltasse outra vez, fariam a mesma coisa. Então, assim, eu fui para isso. Eu falei, vou fazer uma Fazenda Raiz porque... eu vou dar tudo de mim, eu vou falar da minha vida, eu vou me expor, eu vou contar da minha família. Você fala tudo que você Carol, pensa, né? Só antes Tem- da pergunta, você segura só um É minuto. claro que eu tenho um porque filtro, não vou perder sair o fio da falando um meada palavrão Ó, o aqui, vídeo. né? A gente tem que exibir o vídeo aqui que o Vai, Bruno pode passou mandar. para nossa produção. Eu vou pedir pro Leque deixar o som bem alto aqui no estúdio pra gente poder ouvir e em seguida a Carol E repercute. ela também pode colocar como... Como React. reação, né? Como Isso. react. Tá tudo certo aí, Lequezinho? Podemos? Gente, Então eu tô vamos só sem make, mas... Resolva os seus problemas, querida. Você tem problema, você tem ódio, o problema é seu. Guarda o ódio e morra com ele. Morra com o rancor dentro de você. Até virar um câncer ou uma doença séria. Um derrame, uma alopécia. Resolva seus problemas, Saori. Não fique em problema dos outros. Resolva o seu. Resolva o seu. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar. Não vou deitar pra você. Não vou. Pra você e pra ninguém. Justamente. Ali você não desejou Olha a câncer. minha cara, ó. Não desejei Que você câncer. quis dizer com Falei aquilo? que pessoas que guardam rancor morrem com câncer. O câncer, como a alopécia, é uma doença que é gerada pelo estado nervoso. E se eu estivesse guardando ódio, porque ela falou assim, olha, não sou como a Carol, lembro perfeitamente que está do lado da Rai depois de ter embate com ela. Aí eu fui e usei, eu não vou ficar guardando rancor. Foi o momento do jogo que eu dei oportunidade para conhecer a Rayane e deixei de estar com aquela frase, eu não gosto de você, eu não gosto da sua personalidade, eu não gosto deixei de te, tentei dar uma baixada naquele do primeiro dia de tudo,
para poder conhecer. Tanto que a Rayane passou o produto do meu cabelo, eu me ofereci para fazer o mega dela, e a gente começou a conversar um pouco, teve outras conversas sobre carnaval e tudo. Então ali eu estava dando uma oportunidade para a Rayane, e a Saori desceu na roça, eu achei super desnecessário ela falar que não é comum a Carol que foge de embates, que estava sendo amiguinha da Rai depois de tudo que aconteceu, depois da cuspida e tudo. Aí eu falei, não sou como você que guarda rancor, porque guardar rancor dá câncer, então se você continuar guardando rancor, você vai morrer de câncer ou uma doença pior. E isso eu tenho pra mim 100%, não é à toa que, né, que tudo que a gente guarda e essa tristeza que eu guardo, porque assim, teve momentos ali que eu tava tipo, eu queria desabar, eu queria chorar, eu queria ficar murcha, só que eu não... Mesmo assim, você não acha que é uma fala infeliz? Pensa a pessoa que está com câncer te assistindo, Carol, Pode dizendo ter o seguinte: olha, eu fui uma boa mãe, eu fui um bom pai, eu fui um bom filho, tô travando a luta contra o câncer, que é algo extremamente sério, extremamente pesado. E aí eu ligo para ver a Fazenda e vejo, né, uma participante dizendo que o meu câncer, né, a minha doença, a minha luta é causada por rancor. É causada por um dos motivos do câncer. Eu não quis dizer isso porque é pauta, existe... Carol, para você pauta, colocar lá dentro, para você jogar. Eu não tô com uma arquitetura pensada de texto, amor. Eu não tenho um texto montado para saber o que eu vou falar. É o que você sentiu. Foi o que eu senti. Não quer dizer que seja a minha opinião em concreto, porque a opinião da gente era a muda. Opinião, então? Minha, porque eu falei, mas não quer dizer o que você está afirmando. O que você está afirmando não é uma verdade. Ué, o que você está afirmando não é o que eu senti. Eu quis usar essa maneira para me expressar, porque ela trouxe que eu estava perto de alguém que eu já tinha sido embate, que eu sou... Peraí, eu tinha acabado de falar o texto perfeitamente. Não sou como a Carol, que foge dos embates. Eu falei, pois um embate grande. Então eu falei, pois eu não vou guardar essa mágoa e arrastar esse embate até o fim do jogo, concorrentes, porque eu sei que porque existem vários tipos de câncer, se você não sabe. Se existe câncer de laringe, câncer de pele... Não quero entrar porque não é meu lugar de fala e nem sei se um dia eu vou ter, graças a Deus ninguém na minha família teve, então assim, acredito que seja uma militância, talvez, vou ser sincera, né, isso que não foi dessa maneira que eu quis falar. Não tenha uma certa sensibilidade, porque não realmente, foi dessa tomara que maneira você eu nunca falar. tenha, viu, Carol, porque é uma luta muito difícil, com a certeza, família sofre, a pessoa sofre. Mas eu tenho mãe, eu tenho tia, eu tenho avô, eu tenho sobrinhos, tenho eu como ser humano também, que tá todo mundo propenso a passar, tem os alimentos que são cancerígenos, que a gente já sabe, então são várias nuances, tem o câncer hereditário, então não é que eu quis falar, é que tudo que se fala, o reality show, sabe o que vai acontecer? Vai acabar. Se continuar assim, vai acabar. Porque tudo que as pessoas falam tem essa... Ai, porque você usou. Não, a pessoa só falou. Como se bate o pé na quina, só falei, não pensei, falei. Não quis ofender a sociedade, a comunidade. A gente tem aí o Outubro Rosa. É o do câncer? Outubro Rosa? Câncer de mama. Do câncer de mama. Tem o mama, tem o silicone. Então, gente, pelo amor de Deus, é muito absurdo. Eu não aceito, desculpa, não aceito, Carol, não mas concordo. Entenda uma coisa. A gente está em 2025. Se você for analisar esse tipo de fala, de dizer, não, as pessoas, a culpa é das pessoas, do que as pessoas estão compreendendo do que eu estou falando, porque eu não tive a minha má fé em falar aquela determinada situação. Isso é incabível no mundo que nós estamos hoje, em 2025. A gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala. Perfeito, né, amor? Então não adianta mas ficar nessa coisa, aí fica todo mundo querendo só falar bonito, só pregar, pregação. Não é a pregação, é o fato. Quem falou foi você. Quem justamente, tem que se mas eu não tinha noção do que estava falando. Não falei dessa maneira. Não, mas o que eu tô não querendo, quis o que eu tô querendo te dizer dessa maneira. Não tem como jogar e aí vocês estão colocando ali que eu desejei, não desejei. Falei que o reality vai acabar no Brasil por causa disso. O que vai acabar no Brasil e que está acabando são opiniões absurdas. É isso. Concordo com você. É isso que tem que acabar. Concordo com você. Não é reality show. Concordo Ou seja, a culpa não é das pessoas que estão assistindo. A culpa é responsável do interlocutor que está falando. Sim. E nesse caso você tem que reconhecer. É um absurdo uma fala dessa. Concordo uma com alusão você. ridícula que foi Concordo feita. com Desnecessária que foi feita. E a coisa que a gente tem que fazer é, no momento em que tem esse tipo de fala, vira a página, reconhece o erro e vambora. Não, eu reconheço que foi
Foi uma fala Não horrível. culpar que as foi... pessoas. Não estou culpando. Estou dizendo a ela que ela está querendo dizer como se eu tivesse realmente levado isso para a comunidade. E ali vocês falam deseja. Não, Eu calma não lá. desejei. O que eu tô Não. falando é o seguinte, você abriu a boca em todas as roças, em todos os apontamentos, para falar com a família brasileira. Você chama a família brasileira para prestar atenção nos seus discursos. Sim. A família brasileira está assistindo o Record Sim. Plus, está assistindo Sim, a Fazenda, com estamos, certeza. está batendo recordes de audiência. E aí você certeza. ainda quer defender aqui, Carol, como se eu tivesse errada em te questionar Não, se você não você tá acha errada, correto você só tá errada de querer falar dizer como é que eu sobre pensei. câncer, que é uma coisa extremamente agressiva, Mas você colocou que é uma ali- luta diária de milhares de brasileiros que inclusive muitas vezes usam a TV aberta para se distrair, para relaxar, com você. isso ser jogado ao léu Concordo de com forma você. extremamente fútil e superficial numa discussão boba. Concordo com você. Agora eu concordo com você. Numa Mas discussão exatamente boba, isso. eu usei a palavra errada, só que como eu sei que não foi essa a minha intenção, eu não posso vir aqui e concordar com você. E ali você estava colocando, ela desejou. Não, falei que se guardar, porque eu sei que um dos motivos de guardar, de sentir, de estar com essa mágoa, de carregar as coisas, um dos motivos que pode até agravar o caso, tem a ver com isso, tem a ver. Mas a gente sabe que tem vários tipos de câncer e não é um lugar de fala meu. Quando for meu lugar de fala, se eu tivesse acontecer, que Deus me livre, me tenha e me guarde, jamais vai acontecer. que jamais não. aconteça, Não. que se fosse o meu lugar de fala, aí eu poderia Muito te bem. dar coisas, detalhes e tudo. Mas a única coisa que eu posso te confirmar é minha intenção. E esse é o que eu sempre vou bater aqui na tecla para vamos você virar o e assunto. para quem quiser. E- Cai do E é a jogo. intenção do que eu falei, é talvez a velocidade com que eu falei, é a maneira que eu me expressei. E a gente está sujeito a se expressar errado. Sabe o que eu acho mais errado? Eu acho, assim, disso tudo, eu acho que é quando você fala com intenção. Quando você fala querendo machucar, olha, tô rindo de alguma coisa porque é assim. Porque é assim. Ali eu usei uma doença que talvez não era para ter usado isso, era só, você viveu, você guarda mágoa, isso vai te fazer mal, isso vai... Não sabia que isso poderia afetar. Peço desculpa às pessoas que têm o câncer. Aí, ó. Não, pra já tô você. falando aqui, querida. Pra câmera, Peço desculpa. Não, justamente tô olhando pra porque- você que eu tô mais bonita nesse ângulo, sabia? Olhando então aqui tudo pra... bem. Eu tô Você beleza vai atrás dar minha beleza. ajeitada. Você é linda, maravilhosa, Eu te então acho é linda isso. também, Carol. Mas tô sem make. Não, mas você tá é ótimo, sem Carol. make. Tá ótimo. Ela sempre fala, mas tô É sem medo. igual. Aqui, você já Não, você é esclareceu, maravilhosa, e não se culpe ou nada disso, porque todo mundo lá tem fala problemática, tá? Isso Sim, aí, justamente. Isso aí é uma coisa... E, obviamente, Mônica tem a razão Mas dela, você tem a você sua. não acha Deixa eu que só é do mudar- ser deixa eu só mudar um humano? pouquinho, deixa eu só mudar um Nós pouquinho vamos a errar? prosa, porque todo mundo ali tem fala problemática e todo mundo vai ser questionado mesmo. Agora eu quero saber uma fofoca daqui de fora. Tá? Porque saiu na mídia que você quebrou o hotel quando você saiu da Nossa, gente, fazenda. mentirada. Você traiu, tratou as pessoas mal. Eu queria saber o que é verdade e o que é mentira. Se teve alguma coisa disso, se tem alguma verdade nisso. Quando você saiu muito mal. Você saiu abalada. Teve alguma verdade nessa notícia que saiu? Então, eu queria te dizer pra você que a coisa que eu mais sonhei foi a coisa que mais me machucou. Isso era uma das minhas frustrações, assim, que eu ficava, caraca, eu lutei tanto, eu quis tanto estar aqui, isso dói tanto, caraca, que loucura, eu não quero mais não. Alguém me tira daqui, sabe? Ficava nesse pensamento, martelava muito. E quando eu saí, jamais eu fiz esse comportamento com a produção. Pelo contrário, falei, gente, fica tranquilo, que tá de boa. Ai, graças a Deus acabou, vou relaxar, vou ficar aqui. Falei com era Ju, né, que tava me ajudando lá na sede, depois me trouxe o Lucas, um beijo, Lucas, um amor. Então, assim, a galera da Teleimagem comigo foi exemplar. E não só comigo, mas com todos os participantes. Então, assim, eu não teria motivo de quebrar o hotel, porque Essa não história foi... do hotel então não existiu. Mentirada. Agora o povo vai falar o que quiser, vai ser várias coisas e eu tô Até muito porque, né, preparada. ontem a Carol foi lá no céu e falou, quero trabalhar na Record. Hoje É. aqui já fez o ganha-pão, tá tudo certo. Quando eu saí também dos realities, eu falei, Record, tô aqui. Você tá fazendo o seu, tá tudo certo. Agora, eu falei, ela não vai cumprir o vínculo empregatício com a Record, quer romper o contrato. E tá pedindo emprego na casa? Não teve isso de romper contrato com a Record. Não teve nada. Pelo contrário, realmente eu queria meu telefone, queria muito meu telefone, e aí foi explicado pra mim, olha, seu telefone você não pode pegar.
Se você pegar o telefone, você vai ter uma quebra de contrato. E eu tava naquela, quero muito ligar. E a galera, não, segura as pontas, é só amanhã. E foi isso que aconteceu. Olha só, gente, nós estamos com quase 20 mil, é isso? 20 mil, Deixa eu ver aqui, 20, que já passamos Não, por das 20. no meu tá 19 Quase 200. 20 mil pessoas. E olha, os recados para vocês são muito importantes. O primeiro, você que está nos acompanhando, se puder, deixa o like, vai, não custa nada e verifica se está inscrito aqui no canal, porque a gente vai passar dos 965.300 inscritos. Boa. Tantas e tantas pessoas que nos assistem agora nesse momento não estão inscritas no canal. Aqui é a maior e melhor cobertura da Fazenda 17 que você pode ter, com lives desde as 9h30 da manhã. E se você quiser levar este galinho para casa, além deste galinho, o roupão de Carol Lecker, e além do galinho, do roupão, ambos autografados pela Carol Lecker, você tem que digitar agora no chat a hashtag Eu Quero Meu Galinho, porque já vai ter sorteio aqui para que você possa levar esses 2 itens para a sua casa. Carol, antes da gente ler os superchats aqui, eu quero fazer uma dinâmica contigo. Vou ser muito sincero contigo, muito sincero. Não me leve a mal não, hein? Mas é o seguinte... A cara dela. Não me leve a mal. Quando foi falando muito sincero, ela foi rindo. Mas me parece, nós estamos aqui há mais de 1 hora de conversa, que eu estou com uma outra Carol Lecker. Olha lá. E não a Carol Lecker que estava na Fazenda. Eu estou com uma Carol Lecker leve, agradável, que responde com toda a educação possível. Uma Carol Lecker digna de aplausos. Mas cá entre nós, isso me traduz pouca autenticidade para o momento. Por quê? Nossa. Se você Te levantou e te jogou no era chão agora. aquilo na Fazenda, por que você está sendo desta forma aqui no Link Podcast? E eu te pedi desde o início da minha pergunta, não me leve a mal de maneira nenhuma. Não leva pro coração, uma coisa Não é que a gente usava pessoal, muito, né? mas Não leva aqui pro coração. nós trabalhamos com fatos. Você tá uma outra mulher completamente diferente. Exato. E isso tem me incomodado bastante nessa entrevista. Você tava, sabe, eu tava imaginando que você ia nesse momento, sei lá, dar uma cabeçada na Mônica Fonseca ou que algo absurdo. Mata-leão, né? Mata-leão. O melhor Eu look. tava nessa expectativa. Imagina, E aí você eu vai... água e sabão. Ai, olha. não, mas Olha, o meu tem água lado... aqui, se você As quiser duas, jogar. as quero duas no mais. Fight Music Show. Aí, eu já imagina vi o alguma que coisa assim. Disse, vale. Aí a Prefiro Carol bater fala o boca. quê? Ai, não, eu vou responder você olhando aqui nos seus olhos. Uma que o dicção meu ângulo perfeita, é melhor. Imagina, tranquila, isso não é Carol leve. Lecker, Eu falei, ué, Carolzinha. Que elegante, Isso não é cara. Carol Lecker. Trocaram. Eu quero fazer a seguinte dinâmica contigo. Não sei se é possível também. Aí você fica à vontade. Cada um dos apresentadores vai te fazer uma pergunta final antes da gente ler aqui os superchats. E aí você escolhe qual Carol Lecker você quer ser. A verdadeira ou a falsa. Luigi Civale começa. Carol, uma coisa que eu queria saber de você com relação ao Dudu Camargo, né? Porque pra mim o seu jogo foi feito todo de recálculo de rotas. Pra mim isso foi uma coisa que marcou você e é uma coisa que até o público permitiu que você fosse assim. Então eu quero saber em que momento, porque depois você se junta ao Dudu, depois você fala mal do Dudu, você até fala, Brasil, não é possível, falando sobre atitudes do Dudu. Então eu quero saber, qual é a Carol verdadeira e qual é a Carol falsa? A que junta do Dudu pra tentar chegar numa final? Ou aquela que fala mal do Dudu quando ele não tá vendo? Vamos lá, eu vou dar só uma reprise aqui na dele. Não tá valendo 2 milhões aqui. Eu posso ir pra casa a hora que eu quiser. Meu telefone tá bem ali no sofá. Então aí a gente já começa a ver a diferença. Eu sou essa Carol aqui pros meus amigos, pra minha família. Uma pessoa divertida, uma pessoa legal. Amigona que, tipo assim, se tiver que dar a vida por você, te emprestar, te dar, cuidar, fazer e acontecer por você, eu vou fazer. Sou taurina, pra quem não sabe, então não tem como falar que eu não sou verdadeira, porque vamos chamar a Márcia Sensitiva aí pra perguntar sobre os taurinos. É uma nuance que nós trazemos, é ser verdadeiro. Então você foi falsa na Fazenda? É isso? Não fui falsa, mas estava sob pressão. Estava sob pressão de um dinheiro que possivelmente poderia ser meu e não poderia ser meu. Estava convivendo com gente que não queria 24 horas. Em inglês, we say 24/7.
Eu acho chiquérrimo. Não, Carol, quando ela vem na... Pode né, seguir. 24/7. uma coisa diferente. Xingamentos Traz uma coisa diferente. Nossa, eu acho. Não, traz um... Agrega o comentário. Exato. Pode seguir, pode seguir. Então, aqui é um ambiente mais descontraído, a gente sabe que a gente está aqui realmente só para falar, vocês vão dar o posicionamento e eu vou dar a minha resposta, e é isso, e aqui e acabou. Ali na sede, não, eu tinha que conviver 24 horas, eu sabia que essa pessoa ia acordar, ia comer, ia estar lá no quarto, eu ia ter que passar perto. Tava valendo essa grana. Então, aquela pessoa ali era meu rival, era um competidor, competia comigo. Então, numa competição, eu acho que são poucas vezes que existe uma trégua, tá? Então, por isso que eu acho que vocês vão conhecer um pouco mais desse meu lado. Acho que a minha família queria se posicionar, mas pouco se posicionou. As pessoas que trabalhavam comigo, que convivem comigo, sabem um pouco mais de como eu sou. Então é isso. E sobre o Dudu, então, eu achava muito válido no jogo você dar o seu posicionamento e a pessoa aceitar aquilo ali, porque várias pessoas davam um posicionamento sobre mim e muitas das vezes eu passava, como aconteceu na briga com a Tamires, a gente brigou e ela falou lá, teve a fala do meu cabelo e tudo mais, e depois eu só simplesmente deletei aquilo e, como eu falei, o jogo é semanal, então cada semana eu ia, e o Dudu pra mim, ele foi melhorando. Teve uma época que ele começou a sabonetar, que eu falei, ô Dudu, eu que trouxe ele, eu falei, Dudu, que isso? Você vai ficar do lado do Chaya? Os caras estão montando. Achei ridículo quando eles se programaram para se votar. Para mim foi um absurdo. Eu queria sair de dentro do corpo e explodir para fora, porque eu queria que a dinâmica do programa, acho que esse comprometimento meu me fazia com o programa, né? Eu nem digo tanto com o telespectador, porque se eu tivesse um comprometimento com o programa ia passar aquilo ali e ia chegar automaticamente na família brasileira, que foi quem ela falou que eu tanto chamei para poder assistir, para ver. Então eu me posicionei das coisas que o Dudu fazia que eu não gostava. O fato dele ter me colocado na vaca com a Rai foi um dos pés atrás que eu falei, opa, esse menino é perigoso. Ele Que audácia. Não dá pra audácia. confiar, não dá pra confiar. E ele dormia comigo, o abriguei na minha cama. Aí por isso que eu falei, tu eres Judas, comestes comigo, bebestes comigo, dormistes comigo e me traístes. E aí eu fiquei muito, sabe? E aí depois, como ele tem um senso de humor, aí eu ia me aproximando outra vez. Teve um momento que a gente rompeu mesmo, que eu fiz esse afastamento. Aí depois eu fui vendo que nem de lá nem de cá, eu falei, quer saber? Vou voltar para onde eu estava. E aí voltei para onde eu estava. E pelo menos com o Dudu, eu consigo falar de jogo, porque ele não vai pensar em meter o pau em você, ele vai meter o pau em você. Se eu quiser meter o pau nele aqui, ele tá aqui, ele saiu. Tá em outra, eu né? chamo o Dudu, falo, Dudu, mas você viu que ele estava sentado com a perna. Pois ele estava com a perna cruzada. Mas eu tô te falando, e aí a gente... Então era uma pessoa que eu conseguia ter essa troca de jogo, e com outras pessoas... Eu tive amizade com a Raiz eu também consegui trocar um pouco sobre o jogo, e com a Kate fica muito quietinha. Então eu queria, ficar acordada falando, porque tinha muita coisa na minha cabeça, eu queria falar disso, isso aqui. E a Kate, pum, pra cama. E aí, quem que tava acordado? Dudu e Saori, andando pra lá e pra cá. Vamos animais, vamos sei o quê. Então, foi uma pessoa que eu me aproximei por isso, porque eu queria falar de jogo, eu queria jogar, e depois que eu consegui trazer ele do Chaya pra cá de volta, que eu falei, volta pra casa, tá aí a ovelhinha perdida, tu tá fazendo o que aí? Chaya nunca te salvou, esse povo não gosta de você. Eu pelo menos gostei de você desde a primeira vez que te vi. Conversei com ele, fala, é verdade. Conversei com você, depois a gente se desentendeu. E foi isso, e foi uma coisa automática. Eu não tinha termômetro nenhum quando coloquei ele no meu pódio. À primeira vista, eles perguntaram lá, quem que você quer na final? E eu não hesitei, falar Dudu e Kate. E queria ter mantido. E acredito que se o Dudu não tivesse se juntado com a Saori e fosse uma pessoa que gostasse mais de ter uma amizade, só que ele entrou também não confiando em ninguém, com o pé atrás, ele, sabe? Você viu ele fazia muito brigando jogo. com a Saori semana passada e falou assim, deixa os outros pra lá, vamos focar eu e você e vamos junto pra final. Foi. Mônica Fonseca, como é que você tá vendo essa Carol mais light? Pois é, né? Não tá estranho Tá isso? evoluída, tá, né? Calma, Mas eu sou tá. isso. Paz e amor, tranquila, né? Não, eu até sou entreguei a isso. água, né? Caso queira fazer um Não negócio é diferenciado. Não, jamais. Imagina ter mulher. Carol, Ó. não, mas eu tô... É castelhano. Ai, chiquérrimo. Tá vendo? Fala bem, mas fala bem. Chiquérrima. Mas, Carol, eu acho uma pena, né, você ter saído. Acho que você tinha grande chance aí de estar nessa reta final. Apesar de não concordar com muitas falas,
posicionamentos. Eu acho que você foi uma jogadora muito boa, muito preparada para reality. Habilidades que até me coloco como assim, eu acho que eu não teria capacidade de perdoar pessoas que me xingaram, que me humilharam, que votaram em mim. Enfim, você teve essa capacidade de jogar praticamente com a casa inteira e achar o gancho perfeito para fazer uma nova aliança. Mas alguém que eu acho que você foi amiga sozinha foi da Kate. Eu acho que você estava tão preocupada com seus inimigos, oponentes e rivais que você nem percebeu que estava com uma mochilinha ali nas costas e carregou a Kate até o final. E na hora que você mais precisava dela, reta final de jogo, ela, solta a sua mão, Puxou o tapete. chama você, diz que você tá errada e se alia com quem Amiga não da tava nem onça, aí pra exato. ela. Puxou E minha o pergunta é a seguinte, você se arrepende de ter carregado a Kate até a final com você? Não me arrependo, porque igual eu te falei, eu sou taurina e minha mãe, quando eu era pequena, falava assim, você é boba pras amizades. As amizades, eu tinha uma amiguinha que eu adorava, que sempre me metia pau, mas eu adorava ela. Ela pá. E eu só andava com ela, minha melhor amiga lá da igreja, da escola e tudo. Era até minha vizinha. Então, a Kate, eu precisava disso dentro do jogo. Pra ser essa Carol, eu precisava de uma aliança onde eu pudesse, sabe, ser eu, chorar, contar minhas coisas sem ser apedrejada. Porque tudo ali era muito assim, você tá querendo contar a sua história para poder sair por cima. Você tá querendo... Então tudo, como tá todo mundo muito desconfiado e aí tem grana no meio, tem tudo, todo mundo fica muito arisco. Então eu precisava de uma pessoa realmente que fosse da minha confiança e eu elegi a Kate porque foi a pessoa que eu mais me identifiquei, assim, pelo, fato de ser uma mulher negra e tudo. E a gente conversar coisas e ela ter... No começo eu achei, falei assim, essa menina é como eu. Essa menina é babadeira igual a mim. Falei, Mas não fez nada no jogo, ela, né, Carol? Além não fez nada. Ela não jogou, ela não te defendeu, ela não foi uma pessoa estrategista, não apareceu dentro da casa. Você sim, você aparecia todo dia, toda semana. Era na vaca, era na horta, era no apontamento. Até quando a treta não era com você, porque a Saori era fazendeira, a Rayane não queria fazer o trato, você foi lá tirar a Rayane da cama. Eu falei, gente, o que a Carol tá fazendo ali? Né? Por que você que foi lá, né, e derrubou? Não, no momento Inclusive, que ela se jogou, a né? Rayane acusa você de ter jogado ela na cama. Você jogou ela na cama ou ela se Poxa, eu jogou? tenho que estar muito forte, né? Vocês viram o tamanho dela, uma mulher que tem um corpo bonito, né? Então, pra poder puxar alguém da cama, assim, eu tenho que estar... Se bem que o trato me deixou, Tá isso aqui é de fazer o trato, eu nunca neguei. Olha lá o meu muco. Impressionante. Nunca neguei de fazer o Mas a trato. Kate fez Maior uma que o coisa do assim, Bruno a Kate Zalo. puxou Maior. o tapete. Você não se arrepende de não ter feito uma aliança talvez com alguém mais forte no jogo? Então, é aquilo que eu te falei. Eu vi a Kate como uma pessoa que era como a mim. Eu falei, poxa, ela é como a mim, ela é agitada, ela gosta de falar, ela, brincava assim, na primeira impressão que eu tive, ela veio com o look arrasando. Eu falei, pô, essa menina, vou colar com ela, porque nós duas juntos aqui, esse povo vai ter que, se preparar bastante para poder, derrubar. E aí, e criando esse laço, essa amizade, porque eu gosto, assim, de fazer amizade, eu gosto de ser leal às pessoas, é uma coisa minha, realmente. Eu gosto de ser leal às minhas amizades e aí peguei ela. Carol, estamos com o tempo bem apertadinho, vou pedir para você ser mais então, sucinto. bem Vamos lá, curtinha. Carol. A Duda falou no quarto que queria que você fosse expulsa, cantou até uma musiquinha, como é que pode, não sei o do quê, Job. do Job. Pra Kate, ela disse não queria a Carol expulsa, não queria, gostava dela. Você acredita na Duda? Você acha que a Duda não queria ver você expulsa? E qual é o seu sentimento pela Duda hoje? Meu sentimento é que ela não ganhe, porque independente de que da pauta que está sendo levantada, que ela foi, tudo bem, ela, isso do machismo pode ter sido uma coisa que não pegou bem, que não deve ser uma coisa que deve ser falada nesse momento, como ele falou, no século que a gente está vivendo, a gente está no século XXI, de 25 para 26, pode ser umas falas que são, porque até porque a gente sabe que homem pega todo mundo e ninguém fala nada, então pode ser que tenha pegado ali esse lance, mas eu acho que quesito merecimento, porque uma coisa é alguém você ser vítima, pô, beleza, alguém falou uma coisa de você que não foi legal, a gente entende, a gente vai repassar, outra coisa é você merecer. Acho que pra ganhar... Mas você acredita que ela você ficou tem que sentida merecer. de você não ser Não expulsa? não acredito que ela ficou sentida. Inclusive, quando ela jogou o meu cigarro, eu acho que era isso mesmo que ela queria, essa reação, e aí não teve, e ficou esperando pra ver aonde que ia ser, porque ela já tinha verbalizado que
peixe morre pela boca e que ela iria me pegar pela boca. E aí eu até avisei no apontamento, falei, ó, se me ver xingando ela aqui de tudo quanto é nome, não se assuste, porque eu realmente já tô com ela, passando da linha, sabendo ali coisas dela forte, guardando, segurando, para não poder expor nem a mãe, nem a família, nem tudo que ela tinha me contado ali. Sim. E tudo que ela fez no jogo, né? Ela levantou aquela pauta do Creu, que falou pro Matheus, e aí depois falou que não falou. Ela falou que ia salvar a Ioná no Reasta 1, prometeu, e aí depois falou, me deixa por último, que eu não sou obrigada a salvar ela. Então tem várias coisinhas que se você for ver, eu acho que realmente isso não foi legal, isso é uma coisa que as pessoas têm que saber que não é legal e a gente só aprende com os erros. Então a gente comentando e outras pessoas, as pessoas comentando e a gente olhando de fora, a gente consegue ter essa avaliação e ver que não foi legal. E isso é outra coisa. Agora, acho que ela não se arrependeu e acho que ela não merece ganhar o prêmio. Só antes da tua pergunta, Brunão, deixa eu te pedir uma coisa. Vai pensando pra ver se é a melhor pergunta mesmo pra você fazer. Uma pergunta tálamo. Vou pensar. Vai pensando. Enquanto isso, Carol Lecker, eu vou pedir pra você assinar tanto o galinho quanto o roupão, porque o sorteio vai rolar já, hein, gente? Você que tá nos acompanhando, mais de 20 mil pessoas ligadinhas aqui conosco, mais de 965.450 inscritos. Tem tanta gente que nos acompanha e não está inscrita ainda no Link Podcast. Vem fazer parte da nossa família que vai bater 1 milhão de inscritos. Enquanto o Bruno Tálamo tá, só trabalhando o raciocínio, eu vou ler aqui todos os superchats que chegaram, porque o Carmania, ou a Carmania All, dizendo: Carol é uma personagem do bem, inteligente, fala muito bem, tem muita coragem, ela merece dar certo. A dona Érica tá dizendo: Carol, adorei a sua participação, levarei pra vida a Barata Cega e a Liga das Bostiça. Você foi o máximo. O Edu tá dizendo: Carol, eu e minha mãe ficamos penalizados com a sua saída. Você estava no segundo lugar, deu o tom da Fazenda, foi diva. A dona Edinalva chegou dizendo no selfie: vi que ela não gosta do Dudu, direto de Caçapava, alô Vale do Paraíba. Ê, terra maravilhosa. A dona Gesselma, isso, Santana, um beijo pra G, viu? Ela diz: Carol, não pense no que foi ou que não poderia ser. Foque a sua energia no que vai ser daqui pra frente. Você teve muitos erros, mas eles não te definem. Beijos, Mônica, você está linda. A dona Gesselma mandando beijo pra Mônica. A Elza Cardoso sempre aqui com a gente. A dona Anis dizendo: você e o Dudu eram os finalistas. Uma pena você ter cedido às provocações daqueles mau caráter da Duda e do Mesquita. Boa sorte aqui fora. O Leandrão tá chegando dizendo: a Carol disse que a Saori poderia pegar câncer e alopécia, e no final ela que estava com alopécia. A Josi: Kate não defendia a Carol, ficava longe. A Saori, quando jogava com Carol, defendia e apoiava as brigas. Ela não deixou a culpa cair na Carol, culpou a Duda. Kate não merece a torcida da Carol. O Paulão acabou de chegar. O Paulo da Cruz dizendo: Kate, amiga da onça, viu que ela ia votar em você para salvar a Duda essa semana e ficou contra você, Carol. Sucesso aqui fora Duda e Dudu campeão. A Odete Ótima, olha que criativa essa, Odete Ótima, dizendo: grande Carol Lecker, ícone, honrou o legado. A Neidiane dizendo: Carol, foi a Ioná que exigiu colocar você e a Kate juntas para atingir você. O Dudu queria votar na Maria, passou na edição e Dudu estava na hora. A dona Silvia Aparecida, enfim, saiu bem feito. E aí, acho você uma pessoa insuportável. Tem muitas pessoas que vão fazer esse tipo de crítica, né? A dona Paty acabou de chegar dizendo: boa tarde. Diz aí pra Carol que foi a Ioná que levou a ideia pro Chaya e depois pro Dudu de fazer ela Kate e a Kate sobrarem, né? Beijos, Carol lindona. Tanta gente, né, mandando mensagens carinhosas. O Renatão dizendo: divas batem leque, Carol, te amamos. A Anis dizendo: Carol, sempre soube que essa história dos seus enteados estava exagerada e tal. O Larry dizendo: Carol, muito sucesso. A Anis de novo: Carol merece uma chance na Record. Olha aí a torcida firme da Carol. O Mauro dizendo: te amei, depois odiei e voltei a amar. Isso é verdade. Isso aí foi o Brasil inteiro. O povo pedindo a contratação da Carol. Entregue agora, dizendo: obrigado, Piauí, por
por atrapalhar a saída da Duda nessa roça. Infelizmente, Duda vai entrar no pódio top 3. A Duda vai crescer por causa da Saori, é o que a gente está falando aqui. O Carlos dizendo Duda e Mesquita versus Duda e Saori. Vai parecer a final de Power Couple na Fazenda. Acho que vai ser eletrizante essa final, vai mesmo. A dona Silvia, Carol, te desejo tudo. E aí ela não quer nada bom, né? O Fulvio... O Fulvio fazendo críticas aqui, a Lídia Ribeiro dizendo, Carol, você se arrepende de ter sido machista com a Duda, fazendo alguns questionamentos. O Vinícius, Carol, você foi uma protagonista. A Carla dizendo, vocês pegaram leve com a Rai. Não é verdade, viu, Carlinha? Um beijo pra você. O Rafinha, Carol, essa Mônica também fazendo críticas. Aí, mas um beijo pro Rafinha. Ou para Rafinha, né? Eu sempre fico na dúvida, Bruno Tálamo, porque vai você saber. foi xingado a última vez. Nessa O louca. Jonathan te ferrou, né? Pois é, nessa louca. O Fernando Oliveira também chegou. A Milene, a Rafaele Queiroz dando a avaliação dela e tantos. Olha, gente, eu queria muito agradecer mesmo a todos vocês. Vamos só ler mais um, vai? Último aí. Quem que a gente poderia aí? A Gisele Amer ficou bem clara. Ela disse que pode... A Flávia, Dudu Campeão, o Edu. Olha, é que são várias e várias mensagens, a gente está com o tempo super escasso aqui, mas eu queria muito agradecer a todos que nos mandaram aqui. Todos, muito obrigado pelo carinho, de verdade, obrigado por vocês sempre estarem com a gente aqui nessa cobertura diária que a gente está fazendo da Fazenda 17. Brunão, rapidinho, deu né? tempo de pensar? Deu tempo. Acho que eu consegui formular. Essa é aquela né? pergunta Tálamo. Não, as melhores perguntas já foram feitas, é só mais em Mas cima... para arrebatar, Bruno. Não, vamos lá, pra Se matar. for decepcionante, eu nunca mais te passo a palavra, Nem hein? expectativa tá lá. Aquela, hein, Brunão? Agora É aquela pergunta Tálamo. Não, a gente já falou sobre tudo. É só mais com relação aos, né, os eliminados, que ontem teve uma festa com a sua expulsão, né? A Gabi Spani, que reapareceu gravando vídeo. O Will, que disse que você é a pessoa mais baixa do mundo, apareceu. A Rayane disse, eu tava dormindo, mas acordei pra festejar. Como é que você vê aí os, né, ex-confinados, ex-colegas ali, os ex-peões, comemorando tanto? Eu nunca vi isso, né? Eu não me lembro de outra comemoração em massa por conta de uma eliminação, né, dentro de um programa. Como é que você vê essa raiva, esse rancor que o pessoal tem de você? Pouca entrega, né, deles, né? Pouquíssima. Sensacional. É isso? Pouca entrega. Pouca entrega. Você bom. percebe Gostou da claramente... pergunta, Paulinho? Você gostou? Eu esperava mais, tudo bem. mas é aquela coisa, né? Se bom. fosse eu, faria melhor, né? Vai saber, né? Como é que são as coisas. Eu queria muito agradecer a participação de Carol Lecker aqui, o tempo de Carol Lecker com a gente, desejar todo o sucesso do mundo, todo mundo que sai da Fazenda, né, Carol? Sai com gente amando, sai com gente odiando, mas acima de tudo, você, e é importante a gente reconhecer, você... foi uma participante em que a gente comentou, falou, você se entregou ali. E né? Deus escreve certo a por gente- linhas tortas. Se ela tivesse ido bem na grande conquista, talvez ela não tivesse uma chance agora na Fazenda. Então Deus segurou aquele momento para você poder ter um desempenho E fantástico. saiu agora. melhor agora do que se tivesse saído antes. Agora você vê até nos comentários muita exatamente. gente gostando de você. Pois é. Toda a sorte do mundo aí Obrigada, nessa empreitada que você vai ter pela frente. E olha, a gente vai fazer o sorteio nesse momento do galinho e do roupão para ir direto para tua casa. Se você está nos acompanhando agora, quer levar esses dois itens, é a partir de agora porque o Leque vai soltar na tela. Bora pro sorteio, Lequezinho! E aí, como que nós estamos? Vai aparecer no telão ou aqui atrás? Você que manda. É o Leque. 3, 2, 1... Raquel Alves! Aí, dona Raquel! Vai levar o galinho, vai levar o roupão direto pra casa. E eu quero agradecer Luigi Civale, Mônica Fonseca, Cairo Jardim, Bruno Tálamo. Ao longo de todo o dia nós teremos mais lives e você não pode perder. Se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê na semana que vem. Olha, a semana que vem neste canal será absolutamente imperdível. Carol vai participar, não vai? Imperdível. Vai. Na segunda-feira a gente vai explicar pra você Não, o que vai dá rolar. tempo, não dá? Tchau, um beijo. Não, eu falo